A arte de pensar rico, os princípios mentais da riqueza, introdução, tudo começa na cabeça. Ei, deixa eu te contar uma coisa que, de tão óbvia, quase ninguém percebe. A sua realidade começa dentro da sua cabeça. É isso mesmo, antes de ter dinheiro no bolso, sucesso na conta bancária ou liberdade para fazer o que quiser da vida, você precisa ter riqueza aqui, ó, entre as orelhas. Sabe aquele ditado mente milionária? Não é só papo de coach ou frase de camiseta, é um modo de pensar que, quando você ativa, parece que o universo começa a te ouvir melhor. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro. E meu amigo, o mundo sempre responde quem pensa alto, mas deixa eu adivinhar. Talvez você tenha crescido ouvindo coisas como dinheiro não nasce em árvore, rico não vai para o céu, ou quem nasce pobre morre pobre. Eu também ouvi essas pérolas. A diferença é que um dia eu decidi questionar tudo isso. E aí, adivinha, a minha vida virou de cabeça para cima menos e graças a Deus nunca mais voltou ao normal. Neste livro, eu quero te mostrar o que ninguém me ensinou, na escola, no trabalho, nem na faculdade da vida real. Existe uma arte de pensar rico. E olha, não tem nada a ver com ostentação ou arrogância. Pensar rico é saber que você pode mais, e, principalmente, que você é o criador da sua realidade. Não é sobre sonhar acordado, é sobre despertar de vez a mentalidade. Rica não nasce com ninguém, ela se constrói, tijolinho por tijolinho, pensamento por pensamento. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Reconstruir sua cabeça para ela virar uma máquina de atrair prosperidade. Porque sim, você tem esse poder, só que talvez ele esteja aí adormecido esperando um empurrãozinho. aqui. Para isso, ao longo dessas páginas, eu vou te mostrar os princípios mentais que os ricos seguem menos e que os pobres ignoram sem nem perceber. E não é fórmula mágica. É clareza, é ação, é disciplina mental. É parar de pensar pequeno e começar a agir como alguém que nasceu para fazer história. Então já vou avisando. Se você acha que pensar rico é só sobre dinheiro, você vai se surpreender. Aqui a gente fala de riqueza de verdade, que começa no silêncio da mente e transborda para tudo que você toca. Tá preparado? Porque a virada começa agora. E adivinha onde? Na sua alfabet. Pensar rico não é luxo, é liberdade. Tá aí uma coisa que ninguém me explicou quando eu era mais novo. Existem pessoas que são pobres de dinheiro, mas muito mais pobres de pensamento. E o pior, nem percebem. Vivem no modo automático, repetindo as mesmas ideias que ouviram dos pais, dos vizinhos, da televisão, como se fosse verdade absoluta. Pensar rico não tem nada a ver com ter uma conta bancária gorda ou andar de carrão importado. Pensar rico é ter uma mente que enxerga possibilidades mesmo quando o mundo só mostra limites. É acreditar que você pode mesmo quando tudo ao redor diz que não. É ousar sonhar alto sem pedir desculpas. Já o pensamento pobre é traiçoeiro. Ele vem disfarçado de realismo, de pé no chão, de vida difícil mesmo. E é tipo de pensamento que sussurra. Isso não é para você, é melhor se contentar com o que tem. Dinheiro só traz problema. E, sem perceber, a pessoa vai se encolhendo, se sabotando, se apagando. A maioria pensa pobre e nem se dá conta, porque foi condicionada a isso, porque aprendeu a sobreviver, não a prosperar. Cresceu ouvindo que sonhar é perigoso e que riqueza é coisa de gente gananciosa. Mas quer saber? Isso é uma baita mentira. Uma que trava a vida, sufoca talentos e mantém pessoas incríveis, vivendo bem abaixo do que poderiam. Pensar rico é ter coragem de romper com essas correntes invisíveis. É olhar para um problema e ver uma oportunidade. É sair do papel de vítima e assumir o controle. É entender que a vida não te deve nada, mas que você pode criar tudo. E olha, quando a mente muda, tudo muda. É como se você trocasse uma lente embaçada por uma visão nítida. Você começa a ver chances onde antes só via paredes. Começa a se mover com mais confiança, mais energia, mais direção. E o universo esperto que só responde na mesma vibe. Então, bora sair da prisão mental da escassez? Bora trocar os pensamentos que limitam por ideias que expandem? Porque, sinceramente, pensar rico é o primeiro e mais poderoso passo para viver uma vida rica de verdade por dentro e por fora. E se você chegou até aqui, já começou esse caminho. Só não vale voltar atrás, combinado? O sussurro da riqueza e o grito da escassez. Tem coisas na vida que a gente só percebe depois que muda de olhar. E uma delas, sem dúvida, é essa tal de mentalidade rica versus mentalidade de escassez. Parece papo de livro de autoajuda, né? Mas a real é que isso muda tudo. E o mais curioso é que a diferença entre elas quase sempre passa batida. Silenciosa, disfarçada no dia a dia. Sabe quando você vê duas pessoas passando pela mesma situação, mas reagindo de jeitos completamente diferentes? Uma reclama, se desespera, culpa o mundo. A outra respira fundo, enxerga uma brecha, cria uma solução onde antes só tinha problema.
Adivinha quem está pensando como rico? A mentalidade de escassez grita o tempo todo. Ela diz: não dá, é arriscado, vai faltar, melhor. Não, ela é barulhenta, ansiosa, cheia de pau e se dar errado, é uma mente que vive no modo defesa, sempre esperando o pior, sempre achando que tem pouco e que não vai dar para todo mundo. É como se o mundo fosse um pãozinho só, e ela tivesse que morder correndo antes que alguém leve embora. Já a mentalidade rica é mais sutil, mais quieta, mais confiante. Ela não se desespera. Ela entende que o universo não é um jogo de sobrevivência, é um campo de criação. Quem pensa rico não vive contando centavos com medo do fim. Vive plantando ideias com fome de recomeço. Mas olha, vou te contar uma coisa que quase ninguém te diz. As duas moram dentro de você. Todo dia você escolhe quem vai deixar falar mais alto. E na maioria das vezes a escassez já está com o microfone na mão há anos, só que você nem percebeu. A diferença entre quem prospera e quem empaca, muitas vezes está nos pensamentos que ninguém vê, nas decisões que ninguém entende, nas crenças que parecem normais, mas são essas crenças que travam, sabotam e fazem você viver com um freio de mão puxado. E não é sobre dinheiro em si, é sobre como você se sente diante da vida. Quem pensa rico não é quem tem tudo, é quem acredita que pode construir tudo, de novo, do zero se precisar. Então, se você quer virar esse jogo, começa prestando atenção nesse detalhe, o que tem falado mais alto aí dentro, a voz do medo, ou o sussurro da confiança. Porque, no fim das contas, é no silêncio da mente que nasce o som da riqueza. E ele só aparece para quem ousa escutar. Você foi programado. Mas dá para reescrever esse código, olha só. Se tem uma verdade que ninguém te contou ou preferiram esconder, essa aqui. Você foi programado. Sim, tipo computador mesmo. Desde pequeno, seus pensamentos, crenças, medos e até sua relação com o dinheiro foram sendo instalados, um por um, sem você nem perceber. Tudo começou lá atrás, quando você ainda estava aprendendo a andar e já ouvia frases como: dinheiro não cai do céu, a vida é dura para quem é mole. Melhor um passarinho na mão do que dois voando. E aí, pronto, o sistema foi criado, os comandos foram aceitos e a mente foi moldada. A parte mais doida, a maioria dessas ideias nem eram suas, vieram dos seus pais, que herdaram dos pais deles, que herdaram de um mundo que vivia no medo, na falta, na luta. E assim, a roda girou. Você aprendeu a se contentar, a não arriscar, a achar que querer mais é egoísmo. Mas calma aí, porque agora vem a parte boa. Se você foi programado, isso quer dizer que dá para ser reprogramado. Sim. A mente é uma terra fértil e você pode plantar ideias novas, crenças fortalecedoras, pensamentos que elevam. Dá para deletar o que trava e instalar o que liberta. A pergunta que vale ouro é: o que você tem alimentado aí dentro? Porque se você continuar colocando as mesmas ideias de sempre, vai colher os mesmos resultados de sempre. Mas se começar a inserir novos comandos, tipo: eu mereço prosperar. Dinheiro é energia que flui para mim com leveza. Eu crio minha realidade. A coisa muda de figura. E não é mágica, é neurociência. A mente acredita naquilo que você repete. Ela é como um bichinho curioso. Ouve, aprende, grava, e quanto mais você reforça uma ideia, mais ela vira parte de quem você é. Por isso, a partir de agora, começa a se observar. Presta atenção nos pensamentos que surgem quando você fala de dinheiro, sucesso, abundância. São pensamentos de empolgação ou de medo? De expansão ou de bloqueio? A resposta já vai te mostrar em que sistema você está operando. E se a resposta for: nossa, estou travado ou travada mesmo, ótimo, porque agora você tem a chance de mudar isso. Você pode sim desinstalar o velho e instalar o novo, pensamento por pensamento, palavra por palavra, até sua mente virar seu maior aliado, e não mais seu maior inimigo. Antes de acontecer fora, tem que nascer dentro. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, foi isso aqui: riqueza de verdade. Comica na mente, muito antes de aparecer na conta. Parece papo bonito, mas é mais real do que parece. A grana, os resultados, a liberdade, tudo isso é consequência. A origem mesmo está no invisível, no que você pensa, sente e acredita. Sobre si e sobre o mundo. Eu sei, a gente foi ensinado ao contrário. Ensinaram que a gente precisa ter para depois ser, tipo, quando eu tiver dinheiro, aí sim vou me sentir próspero. Só que é justamente o oposto. Você primeiro se sente rico por dentro, e aí o mundo se ajeita para acompanhar esse sentimento. Mas calma, não estou falando de fingir que está tudo bem quando não está, nem de sair gritando eu sou milionário enquanto o boleto vence. Estou falando de uma transformação sutil, interna, poderosa, de olhar no espelho e se ver como alguém que merece, que pode, que está no caminho. Pensar rico é um estilo de vida. É andar com a cabeça erguida mesmo quando as coisas apertam. É olhar para o futuro com fé,
e não com medo. É trocar o não dá por um como eu posso fazer isso acontecer. É parar de se sabotar e começar a se sustentar mentalmente, emocionalmente, energeticamente. Essa transformação começa com um convite. E não é meu, nem de guru nenhum, e de sua alma. É aquela vozinha lá dentro que já cansou de viver no automático, se contentando com migalhas, com vida morna, com sonhos guardados no fundo da gaveta. Tá na hora de escutar essa voz com carinho, porque antes de qualquer mudança acontecer na sua vida, ela precisa acontecer dentro de você. Não tem outro caminho. Tudo o que você quer tá do outro lado de um novo jeito de pensar. E eu tô aqui para te ajudar a atravessar essa ponte. Então aceite esse convite. Bora juntos transformar a sua mente no solo fértil onde a riqueza vai florescer de dentro para fora, e quando florescer, meu amigo, segura, porque o universo adora a mente que sabe o que quer. Parte 1 menos a mente milionária em construção. Começa aqui, tijolinho por tijolinho, pronto. Agora que a gente já sacou que riqueza nasce primeiro na mente, bora colocar a mão na massa? Porque, meu amigo, pensar rico não é dom, é construção. E toda construção começa assim, com base firme, um passo de cada vez, e claro, com um bom projeto em mãos. E adivinha, esse livro aqui é o seu projeto. Não se preocupa se hoje você sente que ainda tem pensamentos sabotadores, medos bobos ou se acha que já é tarde demais. Nada disso importa agora. O que importa é que você está aqui disposto a reconstruir sua mentalidade blocozinho por blocozinho, até ela virar uma fortaleza de prosperidade. Nessa parte do livro eu vou te mostrar os fundamentos da mente milionária. Coisas que, quando você entende, tudo muda. E não é exagero. É tipo ligar uma luz num cômodo que sempre esteve escuro. Você vai começar a enxergar o que nunca viu, entender o que nunca entendeu e perceber que, na real, você sempre teve o poder, só não sabia onde estava escondido. A gente vai falar sobre suas crenças antigas, aquelas que te puxam para baixo sem você perceber. Vai entender como sua mente foi programada e, o mais importante, como reprogramar. Vai começar a cultivar pensamentos que constroem em vez de destruir, ideias que te empurram para frente em vez de te travar. Então já se prepara. Essa parte aqui é fundação, é onde você vai limpar o terreno, arrancar as ervas daninhas da escassez e começar a plantar as sementes certas. E olha, pode confiar. Se você plantar com fé, com intenção e com ação, os frutos vão chegar. Capítulo 1. Você vale o que acredita? Tá preparado para encarar a verdade nua e crua? Porque eu já vou começar esse capítulo com um soco de leve na consciência. Você não vale o que tem, você vale o que acredita sobre si mesmo. Pode parecer simples, mas essa frase tem o poder de virar seu mundo de cabeça para cima, menos no bom sentido. Claro, desde cedo a gente aprende a medir nosso valor por coisas externas, nota na escola, elogio dos outros, salário no fim do mês, aprovação da família. E aí, sem perceber, a gente vai esquecendo quem é de verdade e começa a viver numa prisão invisível chamada autoimagem distorcida. Mas olha só, o jeito que você se vê molda o que você vive. Se no fundo você acredita que é mais ou menos, que não merece tanto, que é difícil demais para você, adivinha, seu cérebro vai fazer de tudo para manter esse filme rodando. E o pior, você nem nota que está no papel principal de uma história que não escreveu. Esse capítulo é para te sacudir, abrir seus olhos e te lembrar de uma coisa poderosa que você esqueceu ou talvez ninguém te contou. Tudo começa com o que você acredita ser possível para você. Não adianta estratégia, plano, técnica, fórmula mágica, se lá no fundinho você ainda carrega a ideia de que não é bom o bastante. Aqui, a gente vai juntos dar uma olhada nesse espelho interno e entender de onde vieram essas crenças. Quem colocou essas ideias aí? Será que são mesmo suas? Ou você só herdou sem questionar? E o melhor de tudo, eu vou te mostrar como trocar essa programação limitante por uma nova versão menos mais poderosa, mais leve, mais rica. Porque sim, dá para reescrever essa história. E quando você muda o que acredita, tudo ao seu redor começa a mudar junto. Como mágica, mas é só sua mente se libertando. Então bora, porque tá na hora de lembrar que você vale muito. E, mais ainda, que você merece viver tudo aquilo que sua mente ousar acreditar. Dinheiro que você ouvia no berço, você pode nem lembrar direito, mas o jeito como você pensa sobre dinheiro hoje provavelmente foi desenhado quando você ainda estava brincando de carrinho, boneca ou pegando formiga no quintal. Pois é, suas crenças financeiras foram plantadas lá na infância, quando você mal sabia o que era dinheiro menos, mas já estava absorvendo tudo igual uma esponja molhada. Sabe aquelas frases tipo, dinheiro não dá em árvore, ou fé. Falar de dinheiro, quem tem muito dinheiro é porque fez coisa errada. Pois é, essas palavrinhas aparentemente inocentes foram entrando na sua mente sem pedir licença e criaram raízes bem profundas. O pior é que, naquela época, a gente não tinha filtro. A gente só acreditava, era como se tudo que os adultos
falavam fosse lei. E aí, meu amigo, você cresceu, mas as ideias continuaram lá, quietinhas, comandando sua vida financeira nos bastidores. E sabe o que é mais maluco? Mesmo que hoje você seja super inteligente, leia sobre finanças, estude investimentos e queira enriquecer. Se dentro de você ainda tiver aquela voz infantil dizendo que dinheiro corrompe, não é para mim ou eu nunca vou ter muito, você vai se sabotar sem nem perceber. É como tentar acelerar com o freio de mão puxado. Você até quer andar, mas tem algo segurando. E esse algo são essas crenças financeiras limitantes que foram plantadas lá atrás e que continuam vivas, mesmo que meio disfarçadas. A boa notícia, dá para arrancar essas raízes velhas e plantar ideias novas, mais prósperas, mais liberated. Mas o primeiro passo é esse: tomar consciência de onde tudo começou. Relembrar o que você ouviu, viu e sentiu sobre dinheiro quando era criança. Porque quando você identifica a origem, você para de repetir o padrão no piloto automático. Então eu te convido agora a fazer esse mergulho. Pensa aí, o que você ouvia sobre dinheiro na sua infância? Como seus pais falavam sobre isso? Era com leveza ou com peso? Com gratidão ou com medo? Porque, meu amigo, a forma como você responde a isso pode revelar o porquê de tanta luta hoje. Mas também pode ser o começo da sua libertação. E olha, não tem nada mais rico do que libertar a mente para ela, enfim, poder voar. O inimigo invisível que mora em você. Tem hora que a gente até faz tudo certinho, estuda, se esforça, sonha alto, acredita. Mas no fim das contas parece que alguma coisa lá dentro sabota tudo sem dó nem piedade. Já sentiu isso? Aquela sensação de que você mesmo se puxa para trás, como se tivesse uma corda invisível te amarrando? Pois é, autotemno, autossabotagem. E o pior, ela age no modo inconsciente. É como se toda vez que você se aproxima de uma virada de chave, a mente antiga puxasse o freio de mão. Tipo, tá indo longe demais, isso não é pra você, cuidado pra não se decepcionar. E aí, puf, a oportunidade escapa. O plano trava. O medo vence. E a vida volta pro mesmo lugar de sempre. O mais doido é que ninguém acorda de manhã dizendo: hoje vou me sabotar. Não, isso tudo acontece nas entrelinhas do pensamento, nos cantinhos escondidos da mente. Por isso a gente nem percebe, só sente que tá patinando no mesmo ponto, sem sair do lugar, quer ver? Você diz que quer prosperar, mas vive gastando com coisas que não precisa. Diz que quer liberdade, mas se prende em empregos que odeia. Diz que quer crescer, mas evita todo tipo de risco. E quando algo começa a dar certo, adivinha, vem aquele velho padrão e bum, tudo desanda. Esse é o ciclo da autossabotagem inconsciente. Um looping chato, silencioso, cansativo, que só se quebra quando a gente começa a observar os próprios passos com mais atenção. Quando a gente para e pergunta por que eu estou fazendo isso comigo mesmo. Mas calma, não é sobre se culpar, é sobre se libertar. Quando você entende que tem um programa mental rodando por trás de cada escolha, começa a enxergar os comandos errados. E a partir daí pode começar a reprogramar. Assim, dá para sair desse ciclo com consciência, com intenção e com prática. Porque você não foi feito para se sabotar, foi feito para se expandir. Só precisa deixar de lado a velha versão, que acha que não merece, que tem medo de brilhar, que aprendeu a viver pequeno. Então fica aqui o convite. Preste atenção em você. Observe seus padrões. Questione seus impulsos. Porque às vezes, o que você acha que é azar ou falta de sorte, é só você mesmo tentando te proteger de um sucesso que sua mente antiga ainda não sabe lidar. E olha, quando você quebra esse ciclo, a vida muda de marcha. E não tem como voltar atrás. Quando a mente muda, a vida dá um salto. Você já reparou que tem gente que muda de vida de um jeito tão surpreendente que parece até história de filme? Mas essas viradas não começam no bolso, nem no negócio, começam aqui, na cabeça, nas crenças, na forma de enxergar o mundo. E hoje eu quero te contar uma dessas histórias que inspiram e arrepiam. Tô falando de Joseph Calvin, um cara que você talvez nem tenha ouvido falar muito, mas que foi simplesmente um dos fundadores da Motorola, assim, aquela gigante que revolucionou a comunicação no mundo. Mas nem sempre ele foi esse nome poderoso. Na verdade, tudo começou com uma mudança de mentalidade que virou a chave do destino dele. Lá no começo, o Joseph não tinha dinheiro, nem nome, nem as melhores oportunidades. O cenário era difícil, a concorrência era cruel, e o fracasso parecia a única certeza. Muita gente no lugar dele teria jogado a toalha e voltado para uma vida mediana. Mas sabe o que ele fez? Decidiu pensar diferente. Decidiu acreditar que dava para fazer o impossível. Ele acreditava de verdade que, mesmo sem todos os recursos, a mente dele era o maior ativo que possuía. Enquanto os outros olhavam para as dificuldades do mercado, ele olhava para as possibilidades. Enquanto muitos falavam isso nunca vai funcionar, ele se perguntava:
Como eu posso fazer isso funcionar? E foi assim, com essa mentalidade de dono, de visionário, que ele e seu parceiro criaram uma empresa do zero, que depois viraria um império chamado Motorola. Mais impressionante é que tudo começou com uma decisão interna. Mudar o jeito de pensar. Ele poderia ter acreditado nas mesmas crenças limitantes que tantas pessoas carregam até hoje. Tipo, eu não nasci para isso. Não tenho o que é preciso, é muito arriscado. Mas não, ele escolheu programar a mente para crescer, expandir, realizar. E adivinha? O mundo respondeu. Essa história é para te lembrar que não importa de onde você vem, mas para onde sua mente está apontando. A sua virada pode estar muito mais perto do que parece. E ela não começa num novo emprego, numa herança ou num golpe de sorte. Ela começa dentro de você. Então, bora seguir o exemplo de quem já provou o que é possível. Mude suas crenças e observe o milagre acontecendo. Porque no fim das contas, quem muda a mente muda o mundo, o cofrinho da sua mente. Um exercício que vale ouro. Agora é o seguinte: chegou a hora de mexer no baú da infância. Isso mesmo! Da memória onde você guardou, sem querer, um monte de frases que moldaram a forma como você pensa, sente e se relaciona com o dinheiro até hoje. Bora abrir essa caixa? Porque o que está lá dentro pode estar te travando mais do que você imagina. Antes de qualquer mudança verdadeira acontecer, a gente precisa olhar para trás e entender quais crenças foram plantadas dentro da gente quando a gente nem sabia o que era uma conta de luz. E olha, é aí que a mágica ou o caos começa. Por isso quero te propor um exercício simples, mas poderoso. Senta num cantinho tranquilo, pega um caderno ou o bloco de notas do celular mesmo e escreve assim, do jeitinho que vier, as 10 frases que você mais ouviu sobre dinheiro na infância. Isso mesmo, pode puxar da memória o que sua mãe dizia quando faltava dinheiro, o que seu pai comentava quando falava de gente rica, como os adultos da sua vida tratavam o assunto grana. Era leve, era com medo, era tabu. Para te ajudar, olha aqui algumas clássicas que muita gente ouviu e carregou. Como verdade, dinheiro não traz felicidade. Quem nasce pobre morre pobre, rico é tudo metido. Melhor ser honesto do que ser rico. Dinheiro é sujo. A vida dos outros é fácil, a nossa é luta. Dinheiro não dá em árvore. Se Deus quiser, um dia melhora. É pecado querer demais. Mais vale um emprego fixo do que correr risco. Reconheceu alguma? Pois é. Essas frases, muitas vezes repetidas com carinho ou desespero por quem cuidava da gente, viraram tijolos na construção da nossa mentalidade financeira. E se a base foi feita de medo, escócias ou culpa, adivinha o que você continua atraindo até hoje? Então escreve essas frases com sinceridade. Lê cada uma delas em voz alta e pergunta para si mesmo: essa frase ainda faz sentido para mim hoje? Ela me aproxima ou me afasta da vida rica que eu quero viver? Esse exercício não é só uma brincadeira de memória menos, é um passo gigante para identificar o que precisa ser reprogramado. Como eu sempre digo, não dá para construir uma mente milionária com frases quebradas na fundação. 2. O padrão mental da riqueza. Agora que a gente já começou a cutucar aquelas crenças antigas da infância, chegou a hora de dar um passo ainda mais poderoso, descobrir qual é o seu padrão mental atual e como criar um padrão de riqueza real e duradouro. Sabe aquele ditado, a vida é feita de padrões? Pois é, a sua mente também é. E sem perceber, você está vivendo um script mental que se repete e se repete mais um pouquinho. A grana entra, mas some. Os planos empolgam, mas logo murcham. Os resultados vêm, mas nunca ficam. E sabe por quê? Porque tudo isso está conectado ao padrão que você carrega dentro da cabeça. O padrão mental é tipo um piloto automático invisível, que vai guiando suas decisões, suas emoções e, claro, seus resultados. Tem gente que tem um padrão de prosperidade, outros, um padrão de sobrevivência. E tem aqueles que, infelizmente, vivem no padrão da escassez crônica menos e acham que isso é normal. Mas deixa eu te contar, isso não é seu destino. É só um condicionamento, e tudo que foi condicionado pode ser reprogramado. Ou seja, dá para trocar o disco, mudar a trilha, escrever um novo código para sua mente. E é exatamente isso que eu quero te mostrar nesse capítulo. A gente vai falar sobre como esses padrões se formam, como identificar os seus e, o mais importante, como começar a construir um padrão mental de riqueza consciente, forte e alinhado com a vida que você quer viver, porque não adianta só querer ficar rico se sua mente está presa num padrão de escassez. A vida sempre vai acompanhar a frequência da sua mente, e quando você muda o padrão interno, é como se o universo mudasse o jogo lá fora. Então, bora nessa, porque quem entende o próprio padrão mental descobre o verdadeiro segredo por trás da prosperidade, e a partir daqui não tem mais volta. É só para cima. A mente repete o que aprende, mesmo que seja furada,
Você já parou para pensar por que tem certas coisas que sempre acontecem na sua vida? Tipo aquela sensação de que você está sempre começando do zero, ou que o dinheiro vem mas escorre pelo ralo, ou que toda vez que está quase dando certo alguma coisa trava tudo. Pois é, isso não é azar, karma ou coincidência. Na real, isso tem nome, padrão de repetição. E a sua mente é uma especialista em criar esses padrões, tanto os que te impulsionam quanto os que te prendem. A mente funciona mais ou menos assim. Tudo o que você repete vira um atalho mental. E ela adora atalhos. Por quê? Porque gasta menos energia. Então, se você repete um pensamento negativo, uma emoção de medo ou uma decisão sabotadora, adivinha, ela grava isso como o caminho mais fácil e começa a te jogar para esse lado toda vez que algo parecido acontece. E, olha que doido, às vezes você nem percebe que está repetindo a mesma novela, mas basta olhar para a sua vida com mais atenção. E você vai ver o roteiro Kamika Anamado. Gifs anema no maio, gifsei sabota gifsei, culpa gifs promit, madar gifs repeti, tudo de novo. Eita, né, mas calma, porque tem um lado bom nisso tudo. Mente tem o poder de repetir o que aprendeu. Ela também tem o poder de aprender o que for novo. Sim, dá para ensinar a mente a criar padrões positivos, ricos, poderosos. E isso muda o jogo de verdade. Quando você treina a mente para pensar com mais clareza, agir com mais coragem e acreditar com mais firmeza, ela começa a repetir esses comportamentos automaticamente. E aí o que antes era um ciclo de sabotagem vira um ciclo de progresso. Ou seja, você pode ensinar sua mente a prosperar. Só precisa escolher o que quer repetir. Então aqui vai uma provocação. O que você anda repetindo todos os dias sem perceber, e mais importante ainda, isso te aproxima ou te afasta da vida rica que você quer viver, porque no fim das contas a mente é um eco daquilo que você alimenta. E você é quem decide se vai repetir escassez ou transbordar abundância. O mapa da riqueza que já está aí dentro. Talvez você ainda não saiba, mas dentro da sua cabeça existe algo que comanda silenciosamente sua relação com o dinheiro, com o sucesso e com o que você acredita merecer da vida. E esse algo se chama modelo interno de riqueza. Sim, isso mesmo, você já tem um modelo mental sobre riqueza, mesmo que nunca tenha parado para pensar nisso. Ele foi sendo formado aos poucos com base no que você viveu, ouviu, sentiu e acreditou sobre dinheiro desde criança. E olha, esse modelo é tipo um termostato invisível. Se você tenta ganhar mais do que ele permite, ele dá um jeito de te puxar de volta para o mesmo lugar. Já reparou que tem gente que ganha bem, mas vive quebrada? E outras pessoas que ganham pouco, mas sempre tão organizadas, investindo, crescendo devagarzinho? Pois é, isso não é sorte nem genética. É modelo interno. Cada um tem o seu, e ele dita até onde você consegue ir. Se o seu modelo está ajustado para escassez, você pode até tentar melhorar de vida, fazer cursos, trabalhar feito louco, mas sempre vai dar um jeito de voltar para o padrão antigo. Agora, se você reprograma esse modelo para prosperidade, aí sim as coisas fluem menos porque tudo começa a funcionar no mesmo ritmo. Pensamento, comportamento, resultado. E sabe o que é mais louco? A maioria das pessoas nem sabe que tem esse modelo rodando. Vivem no piloto automático achando que a vida é assim mesmo, quando na verdade estão seguindo um script mental antigo, ultrapassado e limitante. Mas calma, a parte boa vem agora. Se esse modelo é interno, você pode mudar. Dá para atualizar esse software mental e instalar um sistema novo, mais leve, mais livre, mais rico literalmente. E é isso que a gente está fazendo aqui. Te mostrando que a chave da sua abundância, J-Todd Convoca, está na hora de abrir essa porta e redescobrir o seu poder de criar riqueza por dentro, para ela aparecer por fora. Então, se liga, qual é o modelo que está rodando aí dentro de você? Porque entender isso é o primeiro passo para mudar tudo. E quando você muda o modelo, meu amigo, o universo inteiro começa a te tratar diferente. Saia do ciclo da escassez, quebre esse laço invisível. Vamos direto ao ponto. A escassez não é só falta de dinheiro, é uma mentalidade, né? Um ciclo, um padrão que se alimenta de pensamentos pequenos, medos invisíveis e escolhas que no fundo, dizem assim: eu não acredito que posso mais. A escassez é sorrateira. Ela se esconde nos detalhes. Tá naquele deixa para depois, naquele medo de investir, naquele costume de aceitar pouco porque é o que tem para hoje. E quando você vê, está preso num looping cansativo, onde tudo parece difícil, apertado, limitado, a vida vira uma eterna tentativa de sobreviver e nunca de prosperar. Mas olha, deixa eu te contar uma coisa que me virou do avesso. Todo ciclo de escassez começa com uma história que a gente contou pra gente mesmo. E é tipo, dinheiro é difícil, não sou bom com números,
Nunca sobra para mim. Quem sou eu para ficar rico? Essas frases viram mantras internos. E o pior é que a mente acredita. Só que aqui vem a virada. Tudo o que é aprendido pode ser desaprendido. E isso vale para escassez também. Você pode sim identificar esse padrão e dizer, chega. Mas como identificar? Simples. Repara nos seus pensamentos mais automáticos quando o assunto é dinheiro. Repara no que você sente quando vê alguém prosperando. Repara no que você faz quando recebe uma graninha extra. Se tudo isso vem acompanhado de culpa, medo, comparação ou bloqueio, aí tem escassez. Agora, para quebrar esse ciclo, você precisa fazer o oposto do que a escassez te ensinou. Agir com abundância mesmo quando ela ainda não chegou. Pensar grande mesmo com um saldo pequeno. Sonhar alto sem pedir desculpa. E principalmente, acreditar que o novo ciclo começa quando você decide romper com o velho. Escassez não gosta de coragem. Quando você começa a agir com fé, com decisão, com confiança, ela simplesmente perde a força. Porque a mente não aguenta manter dois padrões ao mesmo tempo, ou você foca na limitação ou foca na expansão. Então bora quebrar esse laço invisível que vem te segurando há tanto tempo. A escassez só continua existindo quando você alimenta ela. E a boa notícia é, você não precisa mais alimentar o que só te enfraquece. Tá na hora de trocar o ciclo da escassez pelo ciclo da criação. E acredite, isso começa dentro de você agora. Palavras que moldam realidades, imagens que criam mundos. Agora segura essa. O que você fala e o que você imagina todos os dias está criando sua realidade menos mesmo que você não perceba. É como se sua mente fosse um solo fértil e as palavras e imagens que você coloca nela fossem sementes. Plantou escassez? Vai correr as coisas. Plantou abundância? Ah, aí sim. A colheita vem doce. É por isso que eu sou fã declarado de duas ferramentas que, quando usadas com intenção, reprogramam sua mente de um jeito poderoso e transformador. Afirmações e visualizações. Pode parecer bobo no começo, eu sei. Ficar falando frases positivas ou imaginando a vida dos sonhos enquanto a realidade está puxada. Parece até piada, né? Mas olha, é justamente nesse momento que sua mente precisa de uma nova direção. E são as palavras e imagens internas que guiam esse novo caminho. As afirmações reprogramadoras funcionam como códigos. Quando você diz todos os dias frases como eu sou próspero, o dinheiro flui com facilidade para mim, eu sou digno de uma vida rica, sua mente começa a gravar isso. E mesmo que ela resista no começo, se você repetir com fé, com emoção, com presença, ela começa a aceitar. Agora junta isso com a visualização criativa. Fecha os olhos e se imagina vivendo aquilo que você deseja. Sente a cena, vê os detalhes, o cheiro, o som, a emoção de já ter conquistado. E pronto, você acabou de mandar um sinal claro para o seu cérebro e para o universo do que você quer criar. E sabe o que é mais doido? A mente não sabe a diferença entre o real e o imaginado. Se você sente com verdade, ela acredita. E se ela acredita, ela age. E se você age com essa energia, bom, o resultado vem. Pode apostar, então faz o teste. Escolhe 3 afirmações poderosas. Repete elas todo dia, de manhã e à noite. Junta isso com uns minutinhos de visualização, bem no estilo já é meu. E depois me conta se as coisas não começam a se alinhar de um jeito mágico, porque no fim das contas, quem domina o que diz e o que vê dentro da própria mente, cria o mundo que quiser fora dela. Capítulo 3. Desejo não é ganância, é chave. Tá aí uma confusão que muita gente faz e que, sinceramente, trava a vida financeira de milhares de pessoas sem elas nem perceberem. Achar que desejar meizerado ou que sonhar alto é egoísmo, ou que querer uma vida abundante é sinônimo de ganância. Para tudo, a gente precisa consertar isso agora. O desejo é a faísca da criação. É ele que faz a roda girar, o sangue ferver e a mente buscar caminhos que antes pareciam impossíveis. Sem desejo, ninguém levanta da cama, ninguém constrói, ninguém evolui. Desejar é natural, é humano, é sagrado. O problema nunca foi o desejo. Foi a culpa que a gente aprendeu a sentir por querer mais, desde cedo. Muitos de nós ouvimos que quem muito quer, tudo perde, que contentar-se com pouco é virtude, que melhor não sonhar demais para não se decepcionar. E aí, sem perceber, a gente começou a esconder os próprios desejos, né? Como se fosse feio querer uma vida próspera, leve e cheia de liberdade. Mas deixa eu te dizer uma coisa com o coração aberto. O desejo é a chave. Ele é o primeiro passo de qualquer transformação. É ele que abre portas, expande horizontes, cria realidades novas. Se você não deseja, você não se move. Simples assim. Então, nesse capítulo aqui, eu quero te convidar a fazer as pazes com seus desejos. Quero te lembrar que você pode sim querer mais, sem culpa, sem medo, sem vergonha. Porque quando o desejo vem do coração, com propósito e verdade, ele não é ganância. Ele é semente de milagre.
Bora reativar essa chama aí dentro? Porque uma mente rica começa com um desejo forte, e uma decisão firme e o maré kumase. E se você sente isso aí dentro, é porque já é seu por direito. Desejo é combustível. Quem sente, se move. Tem gente que fala de dinheiro como se fosse só número, planilha e boleto pago. Mas eu vou te contar uma coisa que muda tudo. Por trás de toda prosperidade de verdade, existe uma energia invisível chamada desejo. E esse é o desejo é o motor que te tira da estagnação e te empurra para a criação. E olha, não tô falando de vontade fraca, daquele seria legal se. Tô falando de desejo de verdade, aquele que arde no peito que o faz brilhar e o coração acelerar. É essa força que te faz levantar mais cedo, tentar do novo, buscar o que parece impossível. A energia do desejo é magnética. Quando você deseja com intensidade e clareza, o universo se mexe. Portas se abrem, ideias surgem, pessoas aparecem. E as coisas começam a se alinhar de um jeito meio inexplicável, mas totalmente real. O problema é que muita gente aprendeu a ter vergonha de desejar. Acredita que querer mais é pecado, que sonhar grande é soberba, que ser ambicioso é feio. E aí vai apagando essa energia aos poucos, até virar alguém que vive no piloto automático, sem brilho, só sobrevivendo. Mas deixa eu te dizer com todas as letras. Desejar não é pecado. O desejo é a centelha da abundância. O sinal de que tem algo dentro de você pedindo para se expandir. Você não deseja por acaso. Você deseja porque nasceu para mais. Então não reprime, não esconde, não se sabota. Sente esse desejo com força e deixa ele te guiar. Porque quem aprende a ouvir o próprio desejo com coragem descobre que a prosperidade comica no pato e depois transborda para tudo. O medo de querer mais. Quando sonhar parece perigoso. Vamos falar a real? Muita gente tem medo de querer mais. E não é porque não quer crescer ou porque está feliz com pouco. É porque lá no fundo, querer mais exige coragem. E coragem, meu amigo, dói, mexe, tira do lugar. E ninguém gosta muito de sair da tal zona de conforto, né? O problema é que querer mais quase sempre significa encarar o desconhecido. É ter que fazer algo novo, pensar diferente, se expor, correr riscos. E aí o bicho pega, porque junto com esse movimento vem uma vozinha chata na cabeça dizendo: e se não dá certo? E se eu fracassar? E se todo mundo ver que eu não sou capaz? O fracasso assusta mais do que a frustração de não tentar. E por isso muita gente prefere se contentar com pouco. Vive naquela do melhor um passarinho na mão. Mas no fundo está sufocado, parado, travado. E o pior, começa a acreditar que é melhor não querer do que tentar e cair. Eu sei como é. Já vivi isso. Querer mais é se colocar em risco. Risco de errar, de não alcançar, de se sentir vulnerável. E para quem carrega inseguranças antigas, só a ideia de falhar parece uma humilhação, quase uma confirmação de que tá vendo. Eu sabia que não era para mim, mas deixa eu te dar um empurrão com carinho. O fracasso faz parte do caminho. Não é o fim da linha. Todo mundo que cresceu, caiu. Todo mundo que venceu, perdeu antes. A diferença é que eles não pararam de querer. Então não se sabota mais. Não diminui seus sonhos para caber no medo. Reconhece o medo, sim, mas vai mesmo assim, pouco. Não. Final das contas, não é querer mais que te machuca menos. É continuar se escondendo da vida que você nasceu para viver. Dá culpa ao combustível, queime o que te pesa e voe. Vamos falar de um sentimento que muita gente carrega escondido no peito. Culpa. Aquele peso silencioso que aparece quando você pensa em querer mais, em ganhar mais, em ser mais. Parece até que tem algo errado em prosperar, né? Como se você estivesse traindo suas origens, abandonando alguém, ou sendo egoísta só por querer uma vida melhor. Pois é, eu sei, a culpa é traiçoeira. Ela se disfarça de consciência. Mas na real muitas vezes é só um freio disfarçado. Um freio que vem de histórias antigas, vozes do passado, traumas não resolvidos, e segue. A gente não percebe. Ela vai ali, minando nossa energia, sabotando nossos planos, apagando nosso brilho. Mas deixa eu te contar uma coisa poderosa. Culpa também é energia. E toda energia pode ser transformada. Dá para pegar esse peso e usar como impulso. Dá para virar o jogo. Dá para transformar a culpa em combustível para vencer. Como? Primeiro, você reconhece. Não adianta empurrar para debaixo do tapete. Em do frente porque eu me sinto culpado por querer mais. É medo do que os outros vão pensar? É sensação de não merecimento? É porque te ensinaram que ser humilde é se contentar com pouco? Depois você muda a pergunta. Em vez de por que eu me sinto assim, comece a se perguntar o que eu posso fazer com isso. Use a culpa como um sinal. Ela mostra onde ainda tem ferida a menos e onde tem espaço para cura, para crescimento, para libertação. E por fim, você decide. Decide que vai honrar suas raízes não com dor,
mas com vitória, que vai mostrar que é possível sim crescer sem abandonar ninguém, prosperar sem pisar em ninguém, vencer sem se perder, porque, no fim das contas, a culpa só te paralisa se você deixar. Mas quando você transforma ela em força, em direção, em aprendizado, meu amigo, ela vira gasolina pura no motor da sua superação. Ousadia que cura. A história de quem desejou alto e foi além. Tem gente que sonha grande e tem gente que deseja tão alto que chega a incomodar o senso comum. E é exatamente desse tipo de gente que eu quero falar agora. De alguém que olhou para o impossível e disse: por que não? Tô falando de João Adib Marques, o cara por trás de uma das maiores empresas farmacêuticas do Brasil, a CIMED. Mas não pense que o João nasceu em berço de ouro, não. A história dele é de quem começou pequeno, ralando, aprendendo. Na raça, filho de imigrantes libaneses, ele cresceu vendo o pai trabalhar duro com medicamentos. Só que diferente de muitos que seguem o caminho só por obrigação ou tradição, João decidiu fazer mais, sonhar maior, impactar de verdade, e aí entra o desejo. Mas não era um desejo qualquer, era um desejo com propósito. Ele não queria só ficar rico. Ele queria levar remédio de qualidade para quem mais precisava, com preço justo, com acesso de verdade. E cá entre nós, isso é desejar com o coração no lugar certo. Imagina só o desafio? Competir com gigantes num mercado engessado onde tudo parecia dominado. Muita gente ia dizer: fica quieto, João, segue o padrão, não inventa moda. Mas ele foi lá e ousou, pensou diferente. Criou o próprio modelo e, com coragem, visão e muito trabalho, transformou a CIMED numa potência menos 100% brasileira, popular e inovadora. Hoje a CIMED está entre as maiores do país. Mas mais do que isso, ela é prova viva de que o desejo movido por propósito tem poder. E João Adib é o exemplo perfeito de alguém que ousou desejar alto e usou esse desejo como força criadora. Então, se algum dia alguém te disser que está querendo demais, lembra dessa história. Lembra que o mundo só muda quando alguém tem coragem de desejar algo grande demais para caber no senso comum. Porque no fim das contas, quem deseja alto de verdade não muda só a própria vida, muda a vida de milhares. Parte 2 menos os princípios mentais da riqueza. O jogo interno, que o muda tudo, agora que você já começou a quebrar alguns padrões, entender as raízes das suas crenças e acendeu aquela faísca do eu posso mais. Chegou a hora de dar o próximo passo. Entender os princípios mentais que sustentam a verdadeira riqueza. Aqueles que não mudam com o tempo, com a economia, nem com as modas passageiras. Sim, porque existe um jeito de pensar que os ricos desenvolvem menos e ele não é por acaso. É um conjunto de hábitos mentais, atitudes internas e formas de enxergar o mundo que fazem toda a diferença no resultado final. E aqui, nessa parte do livro, eu quero te mostrar isso com a maior clareza possível. A real é que a mente rica joga. Enquanto muitos estão presos no curto prazo, no desespero, na comparação e no medo, quem desenvolve esses princípios mentais começa a operar em outro nível, menos com mais leveza, mais foco e muito mais resultado. Mas atenção, isso aqui não é sobre pensar positivo e esperar cair do céu, não. É sobre desenvolver o tipo de mentalidade que te prepara para construir, manter e expandir sua riqueza de forma sólida. É sobre saber tomar decisões inteligentes, mesmo quando o cenário está desafiador. É sobre criar consistência, clareza e direção, sem depender do externo para se sentir seguro. E sabe o que é melhor? Esses princípios não são exclusivos de quem nasceu em família rica, fez MBA fora do país ou tem contato com grandes empresários. Qualquer pessoa pode aprender. Você já está aprendendo, então se prepara porque agora a gente vai mergulhar fundo em fundamentos que mudam a vida menos de dentro para fora. É aqui que a mentalidade vira estrutura e onde a riqueza começa a ganhar forma real. Bora! Porque o seu próximo nível está logo nas próximas páginas. Capítulo 4. Clareza cria fortuna. Se tem uma coisa que eu aprendi na pele e que mudou tudo no meu jogo foi essa aqui. Quem não sabe o que quer, aceita qualquer coisa. E quando a gente aceita qualquer coisa, adivinha, a vida entrega qualquer coisa mesmo. É por isso que eu digo com toda a certeza do mundo. Clareza não é detalhe. Clareza é direção. É poder, é o ponto de partida de toda a riqueza. Não dá para construir uma vida próspera vivendo no escuro. Cheio de mais ou menos, vamos ver ou deixa a vida me levar. A verdade é que muita gente não prospera não porque é incapaz, mas porque está confusa. Não sabe o que quer, não sabe onde quer chegar e muito menos por quê. E sem esse norte interno a mente vira um GPS quebrado rodando em círculos, cansando, frustrando e não saindo do lugar. Mas olha, quando você tem clareza tudo muda. Você economiza energia, toma decisões mais certeiras, se afasta do que não combina com o seu caminho e atrai aquilo que realmente faz sentido. É como se a vida dissesse:
Agora sim entendi o que você quer e começa a colaborar nesse capítulo. Eu quero te mostrar como a clareza pode virar sua aliada mais poderosa na construção da sua fortuna. E não estou falando só de dinheiro, viu? Estou falando de clareza mental, emocional, espiritual, financeira, clareza em tudo que te move. Afinal, você só alcança aquilo que enxerga. E quando a mente está nublada, o sucesso vira miragem. Então bora destravar esse campo de visão e fazer sua mente enxergar longe, porque quanto mais claro você pensa, mais rico você se torna. Mente rica foca, mente pobre se perde. Vamos falar de um dos segredos mais invisíveis e mais poderosos da prosperidade: a direção da sua mente. Sim, porque, no final das contas, não é só o que você pensa menos, é para onde seus pensamentos estão indo. Uma coisa que eu percebi ao longo da minha caminhada é o seguinte: a mente rica sabe para onde está indo, a mente pobre não. É tipo um foguete. Tem alvo, tem rota, tem intenção. Já a segunda parece uma borboleta perdida no vento, pulando de ideia em ideia, de plano em plano, sem concluir nada. A mente rica é focada, ela escolhe o que importa e ignora o resto. Não se distrai com modinha, não gasta energia com comparação, não fica tentando agradar todo mundo. Já reparou como quem pensa rico parece sempre saber o que está fazendo? Pois é, isso não é sorte, é clareza. Agora, a mente pobre é dispersa. Vive cheia de vontade, mas sem direção. Começa 1000 projetos, não termina nenhum. Se empolga num dia, desanima no outro. Tem sempre uma desculpa, um depois eu vejo, um vai que dá, errado no meio do caminho. E o mais doido: muitas vezes quem tem mente pobre nem é burro, nem preguiçoso, nem acomodado, é só perete. Tá cheio de ruído mental, tentando resolver tudo ao mesmo tempo e não conseguindo sair do lugar. Mas a boa notícia é que foco também se aprende. Clareza também se treina. Quando você começa a colocar sua atenção em uma coisa de cada vez, com propósito, com energia, com verdade, o jogo muda. Então me escuta, quanto mais você foca, mais você atrai. Quanto mais você escolhe um caminho, mais a vida abre espaço para ele acontecer. E é aí que está a diferença entre quem constrói riqueza e quem vive sonhando com ela, mas nunca chega lá. Bora treinar a mente para mirar certo. Porque no fim das contas, quem não tem direção acaba andando em círculos. Meta sem alma é só desejo vazio. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, foi isso aqui: não adianta querer ficar rico se você não sabe nem o que significa. Ficar rico para você parece óbvio, mas a maioria das pessoas nunca parou para pensar de verdade sobre isso. Falam de liberdade, falam de dinheiro, mas não tem uma meta financeira com poder real. E quando eu digo poder real, estou falando de uma meta que te movimenta, que faz seu coração acelerar só de pensar. Não é uma coisa genérica do tipo quero ganhar mais, quero ter uma vida melhor ou quero ser milionário. Isso é bonito, mas vago. A mente não leva a sério, a mente rica trabalha com clareza, com prazo, com intenção. Quer um exemplo? Ao invés de dizer quero juntar dinheiro, você fala quero juntar 50 mil reais em 12 meses para dar entrada no meu apartamento. Tá vendo a diferença? Isso tem peso, tem forma, tem direção. Outro ponto importante: a meta tem que ser sua. Nada de copiar o sonho dos outros ou fazer algo só para agradar. Meta de verdade vem de dentro, tem emoção envolvida. Tem conexão com o que você realmente valoriza. Quando a meta é sua, o corpo inteiro trabalha a favor. E não para por aí. Escreve essa meta. Leia ela todo dia. Visualiza o momento em que ela se realiza. A sua mente precisa desse lembrete constante. Senão ela volta para o modo aleatório rapidinho. E mais uma coisa: meta boa é desafiadora, mas não impossível. Ela tem que te puxar para frente, sair da zona de conforto, mas também tem que parecer possível com esforço, foco e consistência. Se for muito fácil, não empolga. Se for muito longe da realidade, trava. Então bora fazer esse combinado? Nada de metas soltas no ar. A partir de agora, cada objetivo seu vai ter nome, sobrenome, data e propósito. Porque quem tem uma meta clara não se perde. E quem não se perde, chega. Quer riqueza? Começa definindo exatamente onde você quer chegar com ela. E deixa o universo entender que você não está brincando. Visualização ativa. Enxergue para viver. Sinta para criar. Se tem uma ferramenta que mudou meu jogo, foi essa aqui, visualização ativa. E antes que você pense que é só fechar os olhos e imaginar coisas boas, deixa eu te contar. É muito mais poderoso do que isso. É tipo treinar a sua mente para enxergar o que ainda não existe e, por isso mesmo, começar a criar. A maioria das pessoas só visualiza sem queira. Fica imaginando o que pode dar errado, tudo que pode falhar, as contas que vão vencer. E adivinha, a mente grava e transforma em realidade. A visualização negativa, mesmo sem intenção, também funciona, e funciona muito. E por isso que tanta gente vive presa num filme repetido. Agora, quando você usa a técnica da visualização ativa de forma consciente, com intenção e sentimento, a coisa muda de figura. Você começa a escrever um roteiro novo. E o melhor:
com você no papel principal. E como faz isso? Simples. Escolhe uma meta sua. Pode ser financeira, profissional, pessoal, tanto faz. Fecha os olhos e começa a se ver vivendo isso como se já fosse real. Mas não é só ver, não. É sentir. Sente a alegria, o orgulho, a gratidão. Repara nos detalhes. O lugar, as pessoas, os sons, o cheiro. Faz sua mente acreditar que já está acontecendo. E por que isso funciona? Porque a mente não sabe a diferença entre o real e o imaginado quando você sente com verdade. E quando acredita que a mica age é pensar e decidir no mesmo nível daquilo que você visualizou. E tem mais. A visualização ativa precisa ser constante. Não adianta fazer uma vez e largar. É treino. É construção. É igual musculação mental. Todo dia um pouquinho. Todo dia com emoção, né? Então bora fazer disso um hábito. Porque no fim das contas você só vive aquilo que sua mente já viveu primeiro. E quanto mais você ativa essa visão por dentro, mais o universo se alinha para entregar por fora. Quer transformar sua realidade? Começa fechando os olhos com intenção e abrindo a mente com propósito. Uma frase, um futuro. Escreva sua declaração de riqueza. Agora eu quero te lançar um desafio daqueles que parecem simples, mas que podem virar a chave da sua vida. Topa? Então bora! Escreva sua declaração de riqueza em uma frase. Isso mesmo, uma única frase. Direta, clara e com alma. Mas como assim, uma frase só? Calma! Eu explico. A ideia aqui é criar um tipo de comando mental, uma afirmação poderosa, uma âncora emocional que você vai repetir todos os dias para sua mente saber exatamente o que está criando. É tipo uma senha de ativação da sua nova realidade. Só sua. E não vale frase genérica, daquelas que a gente acha no Google tipo sou rico e próspero. Benito Mas Vazzi. A sua frase precisa ter verdade, emoção e direção. Precisa arrepiar a pele, bater forte no peito, fazer seus olhos brilharem e sua mente dizer: é isso, quero uma ajudinha. Começa assim: eu estou construindo uma vida rica, livre e com propósito, todos os dias. Eu crio riqueza com leveza, coragem e intenção. A cada passo que dou, o universo conspira para minha prosperidade acontecer. Eu mereço mais e eu posso mais, eu tô fazendo por merecer. Viu? Não é sobre mágica, é sobre clareza emocional com foco. Porque quando você escreve sua declaração, você está colocando sua energia onde ela precisa estar. No seu desejo consciente, assumido, declarado. Então pega um papel, fecha os olhos por alguns segundos. Respira fundo e escreve como se sua vida dependesse disso, porque no fundo, ela depende. Essa frase vai ser sua guia, seu mantra, seu lembrete diário de que você não está aqui para sobreviver. Está aqui para prosperar. E depois que escrever, guarda num lugar especial. Leia em voz alta todo dia, com intenção. Porque quando você declara com fé, o universo escuta com atenção. Capítulo 5. Disciplina é liberdade disfarçada. Tá preparado para derrubar mais um mito que trava muita gente? Bora lá! Disciplina não é prisão, é portal. Isso mesmo. A maioria das pessoas vê disciplina como algo chato, rígido, pesado. Mas o que pouca gente percebe é que a verdadeira liberdade nasce exatamente da disciplina. E eu vou te mostrar o porquê. Por muito tempo eu achei que ser disciplinado era viver engessado, sem curtir a vida, sem espaço para respirar. Eu olhava para a rotina e pensava, não, isso aí é coisa de robô. Mas com o tempo e com os tombos que a vida dá, eu fui entendendo que a disciplina é o que separa o sonho da realidade. Sabe por quê? Porque sem consistência, nada. Não adianta ter uma meta linda, uma visualização poderosa, uma declaração de riqueza emocionante, se você não tem o hábito diário de agir, de se manter firme, de fazer o que precisa ser feito mesmo quando não está com vontade. E aqui vai a virada de chave. Quanto mais disciplinado você é com o que importa, mais liberdade você conquista. Liberdade de tempo, de escolha, de grana, de energia. É como se cada atitude focada no hoje fosse liberando um pedaço do seu futuro. Esse capítulo é para te mostrar que disciplina não é castigo, é estratégia. É a fundação da vida rica, leve e abundante que você quer viver. E o mais legal, dá para construir essa disciplina de forma leve e prática do seu jeito. Sem rigidez, sem cobrança exagerada. Só com verdade e propósito. Então vem comigo. Vamos quebrar essa ideia errada sobre rotina. Criar hábitos inteligentes e entender de vez que liberdade mesmo é poder escolher, e para isso você precisa de base. E base se constrói com disciplina, o que os ricos pensam antes do café. Tem uma coisa que me chamou a atenção desde que comecei a estudar o comportamento de pessoas ricas de verdade. Foi isso, eles têm uma rotina mental diferente. Tipo, enquanto a maioria acorda correndo, já reclamando do despertador, dos boletos e da vida, quem pensa como rico começa o dia de outro jeito. Menos mais consciente, mais estratégico, mais no controle. E não estou falando de acordar às 5 da manhã e tomar banho gelado
apesar de alguns fazerem isso sim. Tô falando de como eles alimentam a mente logo cedo, de como eles protegem os pensamentos, de como direcionam o foco e não saem dando moral para qualquer coisa que aparece. A rotina mental dos ricos começa com intenção. Eles não acordam no modo automático. Antes mesmo de pegar o celular, muitos fazem uma pausa para agradecer, visualizar o dia, revisar metas ou simplesmente alinhar a energia com o que querem viver. E pode parecer bobo, mas faz uma diferença absurda. Sabe aquele hábito de reclamar de tudo? Logo cedo, esquece. Mente rica não desperdiça energia com o que não controla. Eles treinam o foco todos os dias. Foco no que aproxima no que tem valor. Não ficam alimentando drama nem distração. Outra coisa que eu reparei, eles escolhem o que consomem logo no começo do dia. Nada de ficar vendo tragédia ou fofoca no celular assim que abre o olho. Em vez disso, alimentam a mente com leitura, conteúdo que expande, frases que fortalecem. É tipo tomar um café mental turbinado e, claro, eles pensam em dinheiro de forma leve, natural, com clareza, não com medo ou culpa. Já acordam se perguntando: como eu posso servir melhor hoje? Onde está a oportunidade? O que eu posso construir? Isso vira um ritual, um jeito de pensar, um padrão. Ou seja, riqueza começa antes mesmo do café da manhã. Começa na forma como você acorda, pensa, se posiciona internamente. E a boa notícia, você pode treinar isso, começando por amanhã. Aliás, que tal montar sua própria rotina mental rica hoje mesmo? Porque, no fim das contas, não é sobre acordar cedo, é sobre acordar consciente, que é mesmo ou só. Tá, com vontade? Essa aqui é para fazer a cabeça fritar um pouquinho, mas no bom sentido tem uma diferença gigante entre ter vontade e ter compromisso. E olha, eu já me enganei muito nessa. Achava que só porque eu queria muito uma coisa, isso já era o suficiente para ela acontecer. Até perceber que querer é fácil. Difícil é bancar o que se quer. Inclusive, quem já mandou a letra sobre isso foi ninguém menos que Sócrates. Lá atrás, séculos atrás, o cara deixou uma pergunta que atravessa o tempo e ainda cutuca a gente hoje. Se você quer algo, mas não está disposto a agir de acordo com esse querer, será que realmente quer? Toma essa, porque, na real, vontade é emoção do momento. Surge num domingo à noite, quando você está animado, cheio de planos, cheio de ideias. Mas aí chega a segunda-feira e cadê a ação? Cadê o passo firme? Cadê o movimento? É o que fica depois que a vontade vai embora. É o que te faz levantar da cama mesmo sem motivação. É o que te faz continuar mesmo quando ninguém tá vendo. É o que transforma a intenção em resultado. E olha só, não estou dizendo que vontade é ruim. Ela é o ponto de partida. É aquele empurrãozinho inicial. Mas se você parar por aí, não sai do lugar. O mundo tá cheio de gente com vontade, mas só prospera quem tem compromisso. Então agora eu te pergunto, você realmente quer essa vida rica, livre e próspera que tanto fala? Ou só tá com vontade quando bate o entusiasmo? Porque se quiser de verdade, tem que agir como quem já assumiu esse futuro. Tem que mostrar com atitudes que você tá dentro menos mesmo quando for difícil. Mesmo quando cansar. Compromisso é fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. E é exatamente isso que separa quem sonha de quem realiza. Bora sair da vontade e entrar pro time dos comprometidos? Porque no fim, a vida não responde ao que você quer, ela responde ao que você faz. Hábitos de formiguinha, riqueza de gigante. Se tem uma coisa que eu aprendi na prática, é que não são os grandes feitos que constroem fortunas. São os pequenos hábitos feitos todos os dias, sem glamour, sem plateia, mas com intenção. É tipo formiguinha. Parece pouco, mas vai acumulando, empilhando e quando você vê, bum, virou império. A galera costuma achar que gente rica tem algum segredo mágico, uma virada de sorte, uma fórmula secreta guardada a 7 chaves. Mas a maioria construiu sua fortuna em cima de hábitos simples, consistentes e quase invisíveis. Coisas que parecem bobas, mas que com o tempo fazem toda a diferença, tipo anotar tudo que ganha e gasta. Pode parecer coisa de gente pão dura, mas na real é um hábito de gente consciente. Quem controla o dinheiro não é o que ganha mais, é o que sabe para onde cada centavo está indo. Outro hábito poderoso, ler todos os dias, nem que seja 10 páginas, nem que seja 15 minutos. Quem enriquece de verdade está sempre alimentando a mente com ideias novas, visões diferentes e aprendizados que multiplicam o resultado. Tem também aquele clássico, que quase ninguém dá valor, ter uma rotina. Acordar num horário fixo, começar o dia com clareza, cuidar do corpo, da mente, da energia. Pode não parecer, mas isso é o alicerce da disciplina menos. E disciplina é o motor de qualquer construção sólida. E claro,
Guardar dinheiro mesmo quando parece pouco. Rico de verdade começou guardando moedinha. Porque o que importa não é o quanto você guarda. É a mentalidade de abundância que você constrói com isso. É o famoso quem não valoriza R$ 10. Não vai valorizar 10 mil, então já vou te falar. Não subestime os pequenos hábitos. Porque o que parece mínimo hoje pode virar um tsunami de resultado amanhã. Riqueza é consequência de repetições conscientes. E fortuna começa no detalhe. Quer construir uma vida rica de verdade? Começa simples. Começa pequeno. Mas começa todo dia, porque no fim das contas, quem cuida bem do pouco, se prepara para o muito. O segredo tá no café. Rituais matinais de milionários. Tem uma coisa que me chamou a atenção estudando a vida de gente milionária de verdade. Foi isso, a forma como eles começam o dia pode parecer besteira. Mas o que essas pessoas fazem nas primeiras horas da manhã molda totalmente a energia, o foco e os resultados delas. E a boa notícia, você também pode copiar sem precisar ser milionário ainda. Esquece a ideia de acordar correndo, já grudado no celular e reclamando da vida. Milionário não começa o dia no caos. Ele começa no controle. É como se eles criassem uma base firme mental e emocional antes de colocar o pé no mundo. Queer exemplos? Bora lá. Jeff Bezos, fundador da Amazon, sempre falou que gosta de acordar com calma, tomar café da manhã com a família e não agendar nenhuma reunião antes das 10 horas. Simples, mas intencional. Ele prioriza clareza mental logo cedo, sem se afogar em emales e decisões apressadas. Já o Tony Robbins, gigante do desenvolvimento pessoal, tem um ritual bem diferente. Todos os dias ele faz respiração profunda, mergulha em água gelada, faz exercícios de gratidão e visualiza com força aquilo que quer criar naquele dia. Ele diz que essa prática é o reset diário da mente e do corpo. Tem também a Oprah Winfrey, que começa o dia com meditação, leitura de algo inspirador e uma caminhada consciente. Segundo ela, o silêncio da manhã é o lugar onde as melhores respostas aparecem. O ponto é, milionários não acordam no piloto automático. Eles não deixam o mundo decidir o tom do dia deles. Eles decidem, e fazem isso com rituais simples mas poderosos que alinham mente, corpo e propósito. E não precisa copiar tudo, mas você pode criar o seu próprio ritual matinal. Do seu jeitinho, pode ser 10 minutos de silêncio e escrever 3 coisas pelas quais você é grato. Tomar um café pensando no que quer construir ou até dar aquela respirada profunda antes de abrir o WhatsApp. O que importa é a intenção, porque quem começa o dia de forma rica tende a terminar o dia com resultado. Então me diz aí, como você tem começado suas manhãs? Porque talvez o que está faltando na sua vida é só um bom ritual logo depois de abrir os olhos. Capítulo 6. Riqueza é jogo interno. Tá preparado para mais uma virada de chave daquelas? Porque agora eu preciso te contar uma verdade que muita gente rica já entendeu e muita gente ainda nem desconfia. A verdadeira riqueza não começa no banco, começa na cabeça. É isso mesmo. Riqueza é um jogo interno. Você pode ter a melhor ideia do mundo, pode até ganhar uma bolada, mas se sua mente ainda estiver programada na escassez, no medo, na dúvida ou na comparação, você vai perder tudo ou viver sabotando sua própria evolução. Já viu isso acontecer, né? Pessoas que até ganham bem, mas vivem no sufoco. Por quê? Porque o que comanda não é o quanto entra, é o que a pessoa pensa sobre isso. Eu falo isso porque durante muito tempo eu achei que precisava conquistar tudo por fora para me sentir bem por dentro. Mas era o contrário. Quando comecei a trabalhar meu mundo interno, menos crenças, visão, identidade, mentalidade, o lado de fora começou a responder de um jeito mágico. E é sobre isso que a gente vai falar nesse capítulo. Aqui você vai entender que o dinheiro é só reflexo, é o espelho da sua mentalidade. É como se sua conta bancária fosse uma tradução do que você acredita ser possível e permitido para você. A partir de agora, eu quero te mostrar como ajustar esse termômetro mental que define seus limites financeiros. Porque se você não fizer isso, vai continuar rodando em círculos, buscando fórmulas mágicas e se frustrando com os mesmos resultados. Então se prepara, porque esse capítulo é para mexer nas engrenagens da mente, limpar os ruídos, alinhar os pensamentos e te mostrar que o segredo da abundância mora onde ninguém vê, dentro de você. E depois que você dominar esse jogo interno, o externo vira só consequência. De dentro para fora, o jogo que poucos jogam. Você já reparou como tem gente que vive correndo atrás do externo? Quer carro novo, roupa de marca, aplauso, curtida, status, tudo para mostrar para o mundo que está bem. Só que, por dentro, tá um caos. Ansiedade lá no alto, medo disfarçado, autoestima capenga. É tipo uma fachada bonita com estrutura de isopor.
Agora, compara com quem escolhe dominar o interno primeiro. Essas pessoas não precisam provar nada para ninguém. Elas têm calma no olhar, firmeza nas escolhas, paz no coração e olha, essa paz vale mais que qualquer relógio caro. Quem vive no externo gasta energia tentando controlar o que não pode. Opinião dos outros, sucesso imediato, reconhecimento. Vive se comparando, se cobrando, se perdendo. E quando a vida dá uma sacudida, e ela sempre dá menos, a pessoa desmonta, porque não construiu base por dentro. Já quem joga o jogo interno faz diferente. Trabalha na raiz, não só na aparência. Alimenta a mente, fortalece a identidade, aprende a lidar com os próprios altos e baixos. Essa galera entende que a vida fora só melhora quando dentro está alinhado. Quer um exemplo simples? Uma pessoa focada no externo ganha dinheiro e já quer mostrar, ostentar, provar. A que domina o interno ganha e pensa: como eu posso multiplicar isso com inteligência? Viu a diferença? Uma quer parecer rica, a outra pensa como rica, então aqui vai um convite. Para de correr atrás do que brilha só por fora. Começa a investir no que ninguém vê. Porque o que constrói riqueza de verdade não é o que está no seu bolso, é o que está dentro da sua cabeça. No fim das contas, quem vive de fora para dentro nunca se encontra. Mas quem vive de dentro, para fora, se encontra, se expande e inspira. Se é para mudar, começa em mim. Essa aqui é daquelas ideias que, quando caem na nossa ficha, viram tudo do avesso no melhor sentido. Autorresponsabilidade absoluta. É aquele momento em que você para de culpar o mundo, o governo, o chefe, o ex, a crise, o signo, o Mercúrio retrógrado e finalmente olha no espelho e diz: se a vida é minha, a responsabilidade também é. E olha que isso nem é papo. Madonna. Lá atrás, Platão já dava letra. O homem livre é aquele que domina a si mesmo, pois quem não governa a própria alma será sempre governado por algo externo. É para respirar fundo e repensar um monte de coisa, né? A verdade é que a liberdade começa quando a gente assume as rédeas. E isso pode ser desconfortável no começo, porque é mais fácil colocar a culpa fora. Mas quando você entende que o controle da sua vida está nas suas mãos, tudo muda. Muda o jeito que você pensa, o que reage, que decidem quer ver. A pessoa que vive na vitimização diz: a vida está difícil, ninguém me ajuda, nada dá certo. Prime. Já a que vive com autorresponsabilidade diz: está difícil, mas eu escolho o que fazer com isso. Se eu não mudar, nada muda. Essa diferença de postura muda o resultado. Muda o destino. Muda tudo. Porque quando você se coloca como protagonista da própria história, o jogo vira. Você para de esperar que alguém venha te salvar e começa a se levantar por conta própria. E é aí que nasce o verdadeiro poder. Então, se você quer uma vida rica de verdade, em todos os sentidos, precisa assumir 100% da responsabilidade por ela. Pelo que deu certo, pelo que deu errado, pelo que está no meio do caminho. E não é sobre culpa, tá? É sobre controle, sobre escolher sua rota. Quem domina a si mesmo, domina o mundo ao redor. E quem foge dessa responsabilidade, acaba sempre sendo comandado por algo ou alguém, bora se assumir de vez. Porque, no fim das contas, o único jeito de mudar tudo lá fora é começando aqui dentro. Solta essa culpa, pega as rédeas, vou mandar a real agora. Na lata, com carinho, mas sem enrolação. Enquanto você continuar culpando o governo, o chefe e o tempo, sua vida vai continuar no mesmo lugar. Itero. Ouvir isso talvez. Mas é libertador entender, porque, no fundo, o que te prende não é o sistema lá fora a menos, é a desculpa aqui dentro. A gente cresceu ouvindo que a culpa é sempre de algo ou alguém. O Brasil não dá oportunidade. Meu chefe não reconhece meu valor, não tenho tempo para nada. E aí, sem perceber, você entrega o controle da sua vida para fora. É como se dissesse: não sou responsável pelo meu futuro. E quando isso acontece, J-Era, você fica refém. Agora pensa comigo. E se você decidisse parar de esperar que as condições ideais apareçam? E se em vez de reclamar do governo você aprendesse a criar suas próprias oportunidades? Se em vez de se frustrar com o chefe, você buscasse formas de desenvolver seu valor e se posicionar diferente? E o tempo, ele é igual para todo mundo. O que muda é o que você faz com ele. Quem foca em desculpa diz: não tenho tempo. Quem foca em solução diz: como eu posso organizar minha rotina para fazer isso acontecer? A virada de chave acontece quando você entende que ninguém vai vir te salvar. E que isso não é motivo para desespero, é motivo para agir. Quando a responsabilidade é sua, o poder também é. Você escolhe, você direciona, você constrói. Não estou dizendo que as coisas são fáceis. Estou dizendo que culpar os outros nunca vai te tirar do lugar. É confortável no começo, mas custa caro no longo prazo. Custa seus sonhos, sua liberdade, sua evolução. Então faz esse compromisso com você hoje. Para de apontar o dedo.
Começa a olhar para dentro, porque no fim das contas, quem para de culpar começa a criar. E quem cria, transforma, treine sua cabeça, o músculo mental. Da abundância também precisa de academia. Se tem uma coisa que eu aprendi na prática foi isso. Abundância não é sorte. E assim como você vai para a academia fortalecer o corpo, também precisa treinar a mente para pensar grande, atrair mais e viver com leveza. Sim, a gente tem o músculo mental da abundância, e a maioria das pessoas nem sabe que ele existe. Muito menos que ele pode e deve ser trabalhado. A primeira técnica que mudou minha vida foi a repetição consciente de afirmações positivas. Pode parecer bobagem no começo, mas funciona, porque sua mente grava o que você repete com emoção. Então todos os dias, antes mesmo de encostar no celular, eu repito frases como: eu sou merecedor, o dinheiro vem até mim com facilidade, eu estou aberto para receber mais do que imaginei. Pode falar em voz alta, olhando no espelho. É tipo um treino direto para o cérebro. A segunda coisa que me ajuda muito é a visualização criativa. E aqui não é só pensar em dinheiro e carrão, não. É sentir como se aquilo que você deseja já fosse real. Fechar os olhos e se ver ali, vivendo aquela vida. Sentir o cheiro Uverossans, sorrir com o coração. Isso cria uma nova rota dentro do seu cérebro. E o cérebro adora repetir o que ele já reconhece. Outro treino simples e poderoso. Gratidão diária. Mas não é aquela coisa automática de obrigado por tudo, amém. É parar uns minutinhos e escrever 3 coisas pelas quais você é verdadeiramente grato no dia. Pode ser pequeno, o café quentinho, o banho tomado, uma conversa boa. Gratidão é tipo suplemento para a mente abundante, deixa tudo mais forte por dentro. E claro, vigiar pensamentos limitantes. Quando aquele pensamento sabotador aparecer, tipo não vai dar, isso não é para mim, eu não consigo, para tudo e troca na hora. Diga para si mesmo: isso é só um pensamento. Não é a verdade. E lança outro no lugar. Eu posso, eu aprendo, eu cresço. Por fim, se rodeia de conteúdo positivo. Lê livros, escuta podcasts, assiste vídeos que te empurram para cima, não para baixo, porque no fim das contas sua mente é um reflexo do que você consome todos os dias. Então, bora treinar esse músculo invisível? Porque quanto mais você fortalece sua mente para a abundância, mais a abundância se sente em casa na sua vida. Parte 3 menos a mente em ação. Transformando pensamento em resultado. Agora que você já entendeu como a mente funciona, quebramos um monte de crença limitante. E você já está começando a pensar como gente rica de verdade. Chegou a hora da parte mais gostosa, fazer acontecer. Porque sim, pensar é o começo. Mas agir é o que transforma. Muita gente fica presa só no mundo das ideias, dos sonhos, das visualizações que são incríveis, sim. Mas o que muda a vida de verdade é quando você pega esse pensamento alinhado com a riqueza e coloca ele em movimento. É aí que a mágica sai do papel e começa a aparecer no seu dia a dia. Essa parte do livro é para te mostrar exatamente isso, como transformar a sua mentalidade rica em ações práticas que geram resultado, porque não adianta só ter uma mente poderosa se suas atitudes continuam pequenas. A mente cria o plano, mas é o corpo que executa. Aqui a gente vai falar de decisões ousadas, ações com propósito, movimento com direção. Você vai ver que agir com mentalidade rica é totalmente diferente de agir no modo desespero. É outra energia, outra postura, outro ritmo, então se prepara, porque agora a gente vai sair do campo das ideias e botar o pé na realidade com força. Essa é a parte em que o que você pensa começa a virar o que você vive. E quando isso acontece, meu amigo, nada segura. Capítulo 7, pensar grande. Agir rápido. Chegou a hora de falar de uma dupla que muda o jogo de qualquer pessoa. Pensar grande e agir rápido. Porque, vamos ser sinceros, tem muita gente que sonha alto, mas se enrola para começar. E aí o tempo passa, a vida corre e a ideia morre ali, menos num dia eu faço. Pensar grande é o que te tira do comum. É o que te faz olhar além da conta do mês, além do medinho de errar, além do que o pessoal ao seu redor acha realista. Pensar grande te puxa para um lugar novo, desafia seu cérebro, te obriga a crescer. Só que, se você pensa grande e demora para agir, muda, a oportunidade escapa e você perde o bonde. Por isso, agir rápido é tão importante quanto sonhar alto. Não é agir no impulso sem pensar, é agir com clareza sem travar. É aquele famoso, eu ainda não tenho tudo, mas já tenho o suficiente para começar. E começa, simples assim. Nesse capítulo, eu quero te mostrar que quem pensa pequeno vive apagando incêndio. Quem pensa grande constrói a própria estrada. E que quem pensa grande e age rápido vai muito mais longe em menos tempo, com menos sofrimento. A gente vai falar de decisões, atitude, coragem e de como parar de enrolar com aquilo que você já sabe que precisa fazer. Porque grandeza sem ação é só ilusão. E Vulcan tá aqui para se iludir. Tá aqui para realizar.
entre o sonho e a ilusão, a linha fina entre pensar grande e delirar. Vamos combinar uma coisa aqui. Sem enrolação, pensar grande é poderoso libertador necessário, mas tem gente confundindo isso com delirar bonito. E não é a mesma coisa, tá? Pensar grande é quando você mira alto, mas com os pés no chão. Você sonha sim, mas também se compromete. Você sabe que não vai dormir pobre e acordar milionário. Do nada, mas acredita que com estratégia, ação e mentalidade certa, dá pra chegar lá. Já o delírio, esse é aquele sonho inflado que a pessoa nem sabe como vai sair do lugar, mas já tá imaginando o helicóptero descendo na cobertura. Sabe aquele papo de vou ganhar na loteria sendo que nem joga? Ou um dia eu vou ser rico sem nunca estudar, sem mudar a rotina, sem nem arriscar? Isso não é pensar grande. É fugir da realidade num balão de ar quente. Pensar grande envolve desafio, claro, mas também envolve cálculo, plano e ação. Senão, é só viagem sem volta. E olha, não tô aqui pra podar ninguém, viu? Muito pelo contrário. Quero é te ver voando alto, mas com asa de verdade, não com papel de pão amarrado no braço achando que vai decolar. O que eu estou dizendo é que quem pensa grande de verdade sabe que o caminho exige preparo, coragem e consistência. Então se liga. O pensamento grande te dá energia, direção e motivação. O delírio te dá frustração, vergonha e desculpa. O outro te sabota. Se você quer crescer de verdade, sonhe alto, sim. Mire na lua, nas estrelas, no que quiser. Mas construa a escada, dá o primeiro passo. Planeje o foguete e bora subir. Porque aí não vai ser sorte, vai ser mérito. Vai ser mentalidade rica, com os dois olhos abertos e o coração pulsando visão. Decidiu. Fez. A velocidade da mente milionária. Já reparou como tem gente que parece voar nas decisões, enquanto uns ficam travados, cheios de si, que pensam como ricos vão lá e fazem? Simples assim. E não é porque eles têm bola de cristal não, viu? É porque a mente rica é treinada para decidir com rapidez. Sabe por quê? Porque decisão lenta custa caro. Custa tempo, energia e muitas vezes oportunidades que não voltam mais. Enquanto a pessoa comum ainda está pensando, o outro já testou, já errou, já ajustou e já lucrou. É tipo corrida, quem sai primeiro já larga na frente. Mas deixa eu te contar uma coisa importante. Decidir rápido não é agir no impulso, é agir com clareza. Mente rica não perde tempo com dúvida eterna. Ela aprendeu a confiar na própria intuição, nos dados, na visão. Ela sabe que o mundo gira rápido demais para quem espera demais. E o mais interessante, decisão cria movimento. Quando você decide, o universo se mexe. As portas começam a abrir, as ideias surgem, as pessoas certas aparecem. É como se o mundo dissesse: agora sim, ele está pronto. Bora ajudar. Então, se você é da turma que demora para tudo, para começar um projeto mandar do rota, investir em algo, pedir um aumento ou sair da zona de conforto, tá aí um sinal. A mente rica decide com mais velocidade porque ela valoriza o tempo como o ativo mais precioso que existe. E a boa notícia: quanto mais você pratica decidir, mais forte fica, mais confiante, mais ágil, mais próspero. Então, vai ficar aí parado ou vai decidir crescer agora? A conta invisível da demora. Por que hesitar sai mais caro do que você imagina? Se tem uma coisa que a vida me ensinou na marra foi essa: quem hesita, perde. E perde feio. E nem sempre é dinheiro não, viu? Às vezes, o preço da hesitação é um sonho engavetado, uma oportunidade que foi embora sorrindo ou aquela ideia brilhante que outro teve coragem de pôr em prática primeiro. A verdade é dura, mas libertadora. A hesitação tem um custo invisível. E esse custo vai se acumulando, né? Um dia você deixa para depois. No outro, você pensa demais. Aí no terceiro, já beita o medo, a dúvida, o famoso será que agora é a hora? E quando você vê, já era? Enquanto a gente hesita, o tempo segue o baile. As oportunidades mudam de endereço. Os concorrentes avançam. O universo entende nossa indecisão como um não estou pronto ainda. E respeita, viu? Só que ele entrega para quem está em movimento. A mente rica não espera o cenário perfeito. Ela entende que perfeição paralisa, que o melhor momento para agir quase nunca vem com tapete vermelho. Ela vai lá e faz, mesmo com frio na barriga. Porque ela sabe, a dúvida custa caro, mas a inação custa uma fortuna. E nem precisa ser uma grande decisão, tá? Às vezes é aquele curso que você ficou em cima do muro e não comprou. Aquela conversa que precisava ter tido. Aquela ação simples que, se tivesse feito, já estaria num nível totalmente diferente. Então, se você sente que está preso entre um voo e um não sei, fica o convite. Agir com coragem custa menos do que ficar parado esperando certezas. A hesitação drena sua energia, afoga seu entusiasmo e adia sua riqueza. Não espera mais não, decide, vai, faz.
Porque o tempo não perdoa quem enrola. Se for para pagar um preço, que seja o da ousadia, não o do arrependimento. 5 segundos de coragem. A estratégia simples que vira o jogo. Sabe aquele momento em que a gente sente o impulso de fazer alguma coisa menos levantar da cama, dizer o que pensa, mandar a mensagem, começar o projeto menos, né? Mas aí vem o cérebro e te puxa de volta pro depois. Pois é. Adivinha? Em 5 segundos, tudo muda. Ou trava. Foi aí que eu conheci a tal estratégia dos 5 segundos. Simples assim. Pensou em fazer algo? Conta de trás para frente. -5, 4, 3, 1. E aí sem pensar demais. Sem dar espaço para sabotagem. Sem deixar o medo montar acampamento. E vou te contar. Parece bobagem, mas isso é mágica em forma de movimento. Por quê? Porque o cérebro ama te manter na zona de conforto. Ele vai usar cada desculpa criativa para te deixar onde está, mesmo que seja num lugar que não te faz feliz. Mas quando decide agir, antes dele te enrolar, você vence o sistema. Você assume o volante da sua vida. Ação ousada não é sobre estar 100% pronto. É sobre escolher sair do lugar mesmo com a mão tremendo. E acredite, as grandes viradas não nascem de planos perfeitos, e sim de atitudes imperfeitas que não foram adiadas. Quer mudar de vida? Começa nos primeiros 5 segundos de decisão. É neles que você se separa do velho eu e começa a construir a sua nova versão, menos mais corajosa, mais próspera, mais viva. Então, da próxima vez que sentir aquele impulso, não espera a coragem bater na porta. Conta em 5, 4, 3, 2. E vai! Porque a ação ousada de agora pode ser exatamente o que vai te colocar na rota daquilo que você tanto sonha. E aí, vai pensar ou vai contar? Capítulo 8 Menos resiliência. A moeda dos milionários, se tem uma coisa que separa quem só sonha da galera que realiza de verdade, é isso aqui. Resiliência. E não é aquele papo bonitinho de levantar depois da queda. É mais profundo. É como se fosse a moeda secreta que os milionários carregam no bolso da alma. Eu mesmo já quis largar tudo. Já chorei, já duvidei, já me perguntei para que continuar, mas aí entendi que a diferença entre quebrar e crescer está justamente no quanto você aguenta sem perder o brilho no olhar. Quem enriquece de verdade, no bolso e na mente, é quem sabe que cada tombo vem com uma lição disfarçada menos e que a vida vai testar se você está pronto para receber o que pediu. Resiliência é músculo. Quanto mais a gente usa, mais forte fica. E olha, ninguém nasce com isso no DNA. A gente vai moldando no calor da batalha, no silêncio das derrotas, no caos dos dias difíceis. E é aí que surge a força invisível que sustenta impérios. Esse capítulo não é só para te inspirar, é para te preparar para o jogo real da riqueza. Porque uma coisa é certa: dinheiro vai e vem, mas quem tem resiliência nunca volta para o ponto de partida. Então respira fundo, se ajeita aí e vem comigo mergulhar no poder dessa moeda invisível que vale mais do que ouro. Porque, meu amigo, milionário de verdade não é quem nunca cai, é quem aprende a voar no meio do vendaval. Milionários também caem, mas se levantam diferente. Sabe aquela ideia de que os ricos são a prova de fracasso? Esquece. Eles também quebram a cara, perdem dinheiro e ouvem crítica que dá vontade de sumir do mapa. A diferença? Eles não fazem drama, eles fazem ajuste de rota. Quando um rico escuta isso não vai dar certo, ele até pode sentir, mas em vez de travar, ele transforma a crítica em combustível. Não é orgulho ferido, é aprendizado ativado. E como se cada não fosse uma placa. Por aqui não, mas tenta de outro jeito. E o fracasso? O fracasso. Promo. Gente, é fim de linha. Para quem pensa rico, é só mais um capítulo da história de sucesso. Eles encaram como parte do jogo. Errar não é vergonha. Vergonha, para eles, é desistir do que acredita só porque tropeçou. E tem mais. Eles não se apegam às perdas. Perdeu dinheiro, aprendeu, foi criticado, refinou, errou feio, cresceu. Parece simples, né? Só que não é fácil. Exige mente treinada, ego domado e visão de longo prazo. Se tem uma coisa que aprendi observando essa galera ser rico de verdade não é não cair. É saber cair bonito, levantar rápido e sair mais inteligente do que entrou. No fim das contas, o que separa o medíocre do milionário não é o tamanho do erro. É como ele reage quando tudo desanda. 2 tipos de cabeça, 2 destinos. Qual é a sua? Sabe aquela diferença que muda tudo, mas ninguém vê a olho nu? Pois é, tá dentro da cabeça. Não é talento, não é sorte, não é herança, é mindset. Mais especificamente, mindset de crescimento versus mentalidade fixa. A diferença entre os dois é tipo água e vinho. Ou melhor, água parada e água corrente.
Quem vive com mentalidade fixa acredita que nasceu assim e vai morrer assim. Pensa tipo, sou ruim com dinheiro, nunca vou entender essas coisas. Fulano nasceu pra isso, eu não. E aí? Travou, nem tenta, nem muda, nem cresce. A pessoa vive numa gaiola invisível, onde o limite está sempre no eu não consigo. Agora, quem tem mindset de crescimento vê tudo como aprendizado. O erro vira degrau, o fracasso vira mapa. Ou vira academia da mente. Essa pessoa pensa, ainda não sei, mas posso aprender. Errei aqui, mas melhoro na próxima. Isso é difícil, então é exatamente aí que eu devo ir. A diferença? Um foge, o outro enfrenta. Say protege. O outro se expande. Um vive no modo sobrevivência. O outro vive no modo evolução. E o mais doido é que isso não é dom não. É escolha, treino, decisão diária. É olhar para a vida como uma série de oportunidades de crescer, e não como um tribunal que julga se você é bom ou não. Então eu te pergunto, do fundo do coração, você está crescendo ou só repetindo? Está evoluindo ou se escondendo atrás de desculpas disfarçadas de realidade? A chave tá aí dentro da sua cabeça. E a boa notícia, dá para virar, dá para mudar, dá para reprogramar. Basta querer crescer mais do que parecer pronto antes do bilhão. Veio o tombo, a história de quem caiu para subir. Tem gente que olha para bilionário e pensa, esse aí nasceu virado para a lua. Mas o que muita gente não vê é o que vem antes da fortuna. Os tombos, os nãos, os medos, os erros, os perrengues, sim, o fracasso. E para provar que sucesso de verdade é estrada esburacada, deixa eu te contar sobre um cara que virou o jogo bonito. Guilherme de Jesus Paulos, fundador da CVC, hoje ele é bilionário. Isso mesmo, com um B, tem uma fortuna estimada em quase 3 bilhões de reais. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, tudo começou com uma ideia que quase não deu certo. Imagina só, lá atrás, Guilherme foi demitido de uma agência de turismo quando ainda era super jovem. E ao invés de se encolher no canto, ele decidiu ousar. O cara teve a coragem de abrir um negócio próprio mesmo sem grana, sem segurança e, detalhe, sem saber se ia dar certo. E no começo, adivinha, deu errado. Viagens canceladas, prejuízo, falta de clientes. A CVC quase não saiu do chão. Mas ele não desistiu. Ele apanhou, aprendeu, ajustou e continuou. Foi ali, no meio do caos, que ele começou a entender o que ninguém via. O turismo ia explodir. E explodiu. Só que só colhe quem planta. E ele plantou com coragem, suor e uma dose generosa de resiliência. E olha que ironia linda. O cara que foi mandado embora por não ser bom o suficiente criou uma das maiores empresas de turismo da América Latina. Agora me diz, será que o fracasso é o fim? Ou será que muitas vezes é só o empurrão que a vida dá para te tirar da mediocridade? Guilherme Paulos mostra isso com a própria história. Ele não venceu apesar do fracasso, ele venceu por causa dele. O tombo ensinou mais do que qualquer acerto, porque a dor lapidou a visão, porque a queda revelou a força. Então, da próxima vez que você pensar em desistir só porque falhou, lembra disso, o bilionário também já foi desacreditado. O que muda não é o erro, é o que você faz depois dele. Errei, e daí? Bora reescrever essa história. Sabe aquele erro que você cometeu e até hoje fica remoendo? Aquela situação que volta e meia aparece na sua mente para te fazer sentir um peso desnecessário? Então bora jogar luz nisso e mudar essa conversa interna de uma vez por todas. O que muita gente esquece é que erro não é sentença, é sinal. É a vida dizendo, ei, por aqui não, tenta outro caminho. Mas o problema é que a gente insiste em se definir pelo tropeço, em vez de aprender com ele. E cá entre nós, quem nunca deu uma escorregada que atire o primeiro? Boleto vencido, agora eu te convido a fazer um exercício poderoso e bem simples, viu? Pega aquele erro que mais te incomoda, aquele que ainda mora na tua cabeça sem pagar aluguel e escreve uma nova versão dessa história. Escreve como se você estivesse contando esse episódio para alguém. Só que dessa vez, sob um novo olhar. Ao invés de focar na vergonha ou na culpa, foca no que você aprendeu, no que mudou em você, no que aquilo despertou. Por exemplo, ao invés de dizer, fui um fracasso naquela vez, diz naquele momento eu estava aprendendo a ser forte. Ou eu em vez do me sabotei mais uma vez. Tenta. Ali eu percebi que ainda precisava curar uma parte de mim. Viu? A narrativa muda e você muda junto. Porque no final das contas, o que te prende não é o erro em si. É a história que você conta sobre ele. E se você tem o poder de escrever o próprio futuro, por que continuar revivendo um passado mal contado? Então, bora lá. Canita na mão ou dedos no teclado, peito aberto e coragem ativada. Reescreve sua narrativa. Transforma seu erro em trampolim. E lembra, os ricos de verdade, aqueles que prosperam em tudo, também erram. A diferença é os aprendam, ajustam e avançam. Agora é sua vez. Reescreve, recomeça, renasce.
Capítulo 9. Riqueza não é só dinheiro, é muito mais do que você imagina. Quando a gente ouve a palavra riqueza, o que vem na cabeça na hora? Dinheiro. Claro, cifras, carrões, mansões, viagens de primeira classe, conta bancária gorda. E tá tudo bem pensar nisso. Mas deixa eu te contar um segredo que mudou meu jogo. Isso é só uma parte bem pequena da história. Riqueza de verdade vai muito além do saldo na conta. Já parou para pensar que tem gente milionária por fora e falida por dentro? Que tem pessoa com bolso cheio e alma vazia? Pois é. A riqueza que sustenta a vida boa começa dentro da gente. E não, isso não é papo motivacional barato. É realidade de quem aprendeu na marra que dinheiro sem saúde, sem tempo, sem propósito, sem paz vira peso, não liberdade. A verdadeira prosperidade envolve outras moedas muito mais valiosas. Tempo de qualidade, energia vital, bons relacionamentos, propósito, saúde emocional, alegria no coração, paz para dormir e coragem para sonhar acordado. E sim, quando essas coisas estão alinhadas, o dinheiro vem como consequência, não como obsessão. Nesse capítulo, eu quero abrir tua mente para enxergar a riqueza como um estado de espírito, não só como uma meta financeira. Vamos falar sobre como cultivar uma vida rica de sentido, como equilibrar a ambição com bem-estar, e por que ser rico não significa apenas ter mais, mas sentir mais, viver mais e ser mais. Se prepara, porque agora a conversa muda de tom. Vamos dar um zoom naquele tipo de riqueza que não dá para medir com números, mas que transforma tudo ao redor. Afinal, qual o valor de 1 milhão se você não tiver tempo para curtir a vida, saúde para aproveitar ou gente boa para compartilhar? Vem comigo nessa virada de chave. Porque riqueza não é só dinheiro, é tudo aquilo que te faz sentir verdadeiramente vivo. E disso, meu amigo, minha amiga, o mundo está precisando cada vez mais. Muito além do dinheiro. Os 5 pilares da riqueza verdadeira que ninguém te contou. Tá aí uma coisa que demorou um tempão para cair a ficha. Riqueza de verdade não mora só na conta bancária. E olha, quando entendi isso foi como se eu tivesse tirado uma venda dos olhos. Porque, vamos combinar, não adianta ter dinheiro sobrando e tá quebrado por dentro, né? A riqueza verdadeira é como uma mesa firme. Precisa de 5 pilares bem ajustados para se sustentar. Se faltar um, a coisa começa a balançar. E eu vou te contar agora, de forma bem direta e do meu jeitinho. Quais são esses pilares que sustentam uma vida rica de verdade? Bora, uno a enriqueza mental. Tudo começa aqui dentro da cabeça. A mente é tipo o software do sucesso. Você evoca pequeno, sente medo de arriscar, vive no automático ou carrega a crença limitante, esquece. O dinheiro até pode vir, mas ele não fica. Já uma mente afiada, curiosa e treinada para crescer, essa atrai oportunidades como imã. 12. Enriqueza emocional. Não tem paz no bolso se não tiver paz no peito. É isso. Emoções desequilibradas sabotam decisões, detonam relacionamentos e drenam sua energia. Já viu gente que vive ansiosa, se estressa por tudo e não consegue segurar um plano por mais de uma semana? Pois é. Emoção bem cuidada é lucro mental. É força silenciosa que sustenta tudo. 3. Enriqueza espiritual. Aqui não tem religião, tem conexão com algo maior. Pode chamar do Deus, universo, energia, fonte. O nome não importa, mas o vínculo sim. Quem caminha com propósito, quem sente que está aqui por algo maior que boletos e correria, tem um brilho diferente. E esse brilho, meu amigo, é magnético. Atrai gente, chance, prosperidade e paz. 4. Riqueza relacional. Agora segura essa. Ninguém constrói riqueza sozinho. As pessoas ao nosso redor são pontes ou muros. Amigos que te inspiram, conexões que te impulsionam, relações saudáveis, isso vale ouro. E vou te dizer, uma conversa com a pessoa certa pode mudar o rumo da sua vida inteira. Cultivar gente boa ao redor é investir em abundância invisível. 5. Riqueza financeira. E claro, o dinheiro também é um pilar menos, mas ele é consequência dos outros. Quando a mente está no lugar, o emocional está alinhado, o espírito está conectado e os relacionamentos são saudáveis. O financeiro vem como rift. A diferença é que agora ele vem com sentido, leveza e liberdade. Então, se você estava achando que enriquecer era só sobre ganhar grana, surpresa, é sobre enriquecer por dentro primeiro. É sobre montar essa base forte, sólida que te sustenta, mesmo nas tempestades. Agora me conta, qual desses pilares você sente que precisa fortalecer primeiro? Porque quando a gente equilibra esses 5, a vida para de ser corrida e começa a ser próspera. Bora ajustar essa fundação? A riqueza está te esperando. Riqueza de corpo inteiro, como pensar rico em todas as áreas da vida. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra foi isso aqui. Pensar rico não é só sobre dinheiro. É uma mentalidade que se espalha igual perfume bom. Toma conta da mente, do coração, dos relacionamentos, da saúde e até do jeito que a gente lida com o tempo.
E sabe o que é mais doido? Quando a gente começa a pensar com essa mente de abundância, tudo muda. A energia, as conversas, as decisões. Parece até que o universo passa a jogar no seu time. Bora mergulhar nessa ideia? Pensar rico na mente. Tudo começa com como você se enxerga. Gente rica por dentro não se diminui, não se sabota, não vive repetindo que não é capaz. Ao contrário, treina a mente todo santo dia para enxergar possibilidades e não problemas, para aprender, crescer e não se conformar. Pensa rico, pensar solução, pensar rico nos sentimentos. Aqui a parada é séria. Emoção bagunçada vira sabotagem silenciosa. Já viu gente que ganha bem, mas vive ansiosa se sentindo vazia? Pois é, pensar rico é também sentir rico. É cultivar gratidão, leveza, autorrespeito. É saber que merece viver com paz de espírito e fazer o que for preciso para isso acontecer. Pensar rico nos relacionamentos. Riqueza de verdade também mora nas conexões. Não tem nada mais poderoso do que caminhar com quem te faz crescer. Pensar rico nessa área é saber escolher com quem dividir tempo, energia e até silêncio. É cercar-se de gente que vibra junto, não que puxa para baixo. Pensar rico no corpo. Olha, pode parecer papo de coach, mas é real. Não existe mente milionária em corpo mal cuidado, energia baixa, sono zoado, alimentação desregrada. Tudo isso afeta sua produtividade, seu humor e até suas decisões. Pensar rico no corpo é se tratar como prioridade, não como o resto da agenda. Pensar rico no tempo, rico de verdade não desperdiça tempo, investe. Seja em aprendizado, descanso, estratégias ou boas conversas. Pensar rico aqui é parar de viver apagando incêndio e começar a viver com intenção. É saber que o agora é semente do depois. Então, me escuta aqui. Não adianta enriquecer. Só a carteira e empobrecer o resto. Riqueza de verdade é quando tudo floresce. Mente, alma, corpo, coração e bolso. É quando você olha para sua vida e pensa, tô no caminho certo. Quer mudar tudo? Começa mudando o jeito de pensar. E pensa grande. Pensa rico. Pensa completo. Porque quando a mente expande, o mundo acompanha. Riqueza é rio, não cofre. Solta o medo e deixa fluir. Sabe aquela ideia antiga de que ser rico é juntar, guardar, empilhar, acumular, tipo tio Patinhas mergulhando em moedas? Pois é. Esquece isso. Hoje eu quero te mostrar uma chave que virou minha vida do avesso no bom sentido. Riqueza de verdade é fluxo, não é acúmulo. Eita! Como assim? Imagina um rio? A água, ele deixa passar, mas continua cheio, porque tá em movimento, tá fluindo, tá vivo. Agora pensa num lago estagnado, onde nada entra, nada sai. Com o tempo, apodrece. Assim também é com o dinheiro, com ideias, com energia. Quem segura demais por medo de perder. Já tá por dentro. Eu demorei para entender isso. Achava que segurar era sabedoria, que reter era segurança. Mas quanto mais eu me agarrava, mais escasso o mundo parecia. Até que caiu a ficha. Riqueza que não circula, seca. Dinheiro quer movimento, quer servir, quer multiplicar. E isso só rola se você deixar ele respirar, entrar e sair com propósito. E não tô falando para sair gastando feito louco, não. Tô falando de usar com consciência, investir com coragem, compartilhar com alegria. Tô falando de confiar no ciclo, de não agir com pânico, de parar de pensar pequeno. Aí você me pergunta, mas se eu deixar fluir e faltar, e eu te devolvo, e se só está faltando porque você trava tudo por medo? A verdade é que a vida recompensa quem confia. Quem entende que quanto mais dá, mais recebe. Quanto mais flui, mais vem. Quer testar? Pega aquele talento que você esconde, aquele projeto engavetado, aquela ideia que você adiou e joga pro mundo. Compartilha, circula, confia, porque quando você vira a ponte e não barreira, a abundância atravessa você com força total. Riqueza não é o que você segura, é o que você deixa passar por você. Quanto mais você se abre pro fluxo, mais ele te banha. Solta o medo, solta o controle e deixa a vida fluir como ela foi feita para ser. Rica, leve e cheia de movimento. Atividade reveladora, onde você já é rico e talvez nem tenha notado. Vamos combinar uma coisa rapidinho? Antes de pensar no que falta, bora olhar pro que já está sobrando aí dentro e ao seu redor. É sério, tem muita gente se sentindo pobre, mas tá nadando em riqueza e nem se deu conta ainda. Essa atividade aqui é para te ajudar a virar a chavinha. E olha, quando essa ficha cai, tapa de realidade com abraço de gratidão. Então me acompanha aqui, pega um papo ou até o bloco de notas do celular e responde com o coração aberto. Em que áreas da sua vida você já é absurdamente rico? E não precisa ser grana ainda. Você tem alguém que te ama. De verdade, tá rico. Tem saúde para correr atrás dos seus sonhos. Tá riquíssimo, tem ideias, criatividade, fé, coragem, disposição.
Tem gente que pagaria milhões para ter só metade disso. Agora pensa, quantas vezes você sorriu de verdade essa semana? Quantas conversas boas você teve? Quantas vezes se sentiu em paz mesmo que por uns minutos? Esses momentos, essas sensações, essas conexões são pura abundância em forma bruta. Só que a gente passa batido porque a mente foi programada a ver só cifrão, só números, só extrato bancário. Mas deixa eu te contar um segredo que mudou minha caminhada. Quem reconhece a riqueza invisível, atrai a visível, porque a gratidão abre as comportas. Quando você vibra com o que já tem, o universo entende que pode te dar mais. Então faz essa atividade com carinho. Lista, no mínimo 10 áreas da sua vida, onde você já é próspero. E depois me conta se isso não muda sua energia inteira. A real é que você já é rico. Talvez só esteja olhando para o lado errado. E agora que você sabe, não dá mais para fingir que não viu. Bora honrar o que já existe e construir o resto com leveza e consciência. Riqueza começa na percepção. O resto é só consequência. Conclusão: a arte é praticar e não apenas saber. Se tem uma coisa que eu aprendi e que quero que fique ecoando aí dentro de você é que não adianta só entender tudo isso aqui com a cabeça. O verdadeiro milagre acontece quando a gente leva do pensamento para a prática, do saber para o fazer, do um dia para o hoje, porque olha, mentalidade rica não nasce pronta. Ela é construída, tijolinho por tijolinho, por escolha, hábito por hábito. Não é sobre ler um livro e achar que tudo mudou. É sobre aplicar uma coisinha aqui, testar outra ali, cair e levantar com o coração batendo forte menos, mas de pé firme e decidido. A arte é praticar, é transformar pequenos gestos em grandes resultados, é repetir tanto o novo pensamento até ele virar automático, virar seu, virar verdade. Quer saber o segredo dos que vencem? Eles continuam mesmo quando não vem resultado imediato. Eles treinam o olhar, afinam a mente, polem os pensamentos, como quem afia uma espada invisível todos os dias. No começo parece devagar, mas quando você menos espera, pá, a vida muda do ritmo, o universo responde. A prosperidade chega sorrindo, sem aviso, mas exatamente na hora certa. Então, se hoje você se sente longe do que quer, não se engane achando que precisa de mais teoria. O que você precisa mesmo é de ação com intenção, um passo de cada vez. Com coragem, com leveza e com fé de que está no caminho certo, porque está mesmo. E quando bater aquela dúvida, aquela preguiça ou aquele velho pensamento sabotador, lembra dessa frase e repete com gosto. A arte é praticar. Agora vai aí lá. Fecha esse livro, mas abre a mente para viver tudo o que você merece. Bora praticar essa arte de criar riqueza menos de dentro para fora. E de verdade, riqueza não vem no sangue, vem no suor da mente. Sabe aquela ideia de que tem gente que já nasce com a mente rica, com uma chavezinha mágica ativada? Mente rica não é um dom genético, é um treino diário, quase como ir para a academia, mas da alma. Eu mesmo já acreditei que não tinha esse perfil. Que riqueza era coisa de gente que nasceu em berço de ouro, ou que teve as oportunidades certas. Mas aí eu fui entendendo aos poucos que pensar como rico não tem nada a ver com dinheiro na conta. Tem a ver com repetição, foco, persistência e, principalmente, com os pensamentos que você alimenta todo santo dia. Mentalidade rica é igual músculo. Se você não usa, atrofia. Se você alimenta pensamento de escassez, medo, comparação e vitimismo, adivinha só? Você vira refém disso. Agora, se você começa a treinar sua cabeça para enxergar possibilidades, soluções, aprendizados, até nos tombos, aí ou o Diogo Vieira. E não precisa de 1000 técnicas, viu? Às vezes é só mudar o jeito que você acorda, o que você consome, o que você fala para si mesmo. Mente rica começa com escolhas pequenas, mas feitas com consciência. E tem mais. Não espere motivação para começar. Começa mesmo sem vontade, mesmo tropeçando, porque é no processo que o cérebro aprende. E um dia, do nada, você percebe que está diferente, que você já não pensa como antes, que o que antes parecia impossível agora parece só questão de tempo. Então, se você ainda acha que não nasceu para isso, deixa eu te lembrar com carinho, você não precisa nascer pronto, só precisa estar disposto a treinar. Repete que transforma. O poder escondido na repetição. Olha, vou te contar um segredo que quase ninguém fala por aí. A transformação que a gente tanto busca não vem de um momento mágico, mas de uma repetição teimosa. E isso mesmo. Não é glamour, é constância. Eu sei, repetir pode parecer chato, cansativo, até meio sem graça. Mas é aí que mora o ouro. A mente da gente aprende por insistência. É como uma trilha, quanto mais você passa, mais aquele caminho fica. Claro! Quer criar uma nova versão de você? Crie novos caminhos mentais e repita, repita, repita. Sabe quando a gente começa a falar uma frase todo dia e de repente ela vira verdade? Tipo eu consigo, eu sou capaz, minha vida tá mudando? Isso não é mágica.
É treino. É programação mental. Repetição é como goteira em pedra. Parece fraca, mas com um tempo fura até o mais duro dos bloqueios. O mais doido é que quando você repete com intenção, mesmo sem ver resultado na hora, algo dentro já começa a mexer. Um dia você acorda e pá! Se pega agindo diferente, pensando diferente, sentindo que aquela versão melhor de você já começou a tomar forma. Então, se hoje parecer que nada está mudando, respira e repete. A repetição é a ponte invisível entre quem você é e quem você quer ser. E cada passo repetido é um tijolinho colocado com fé. Pode acreditar. Não é no que você faz de vez em quando que a mágica acontece. É no que você repete todo dia, mesmo quando ninguém tá vendo. Bora viver com mente rica? O convite tá feito, ei. Me escuta aqui rapidinho. Já pensou em acordar todo dia com a cabeça de um rico? Não tô falando de sair comprando tudo por aí sem pensar, não. Tô falando de pensar grande. Sentir grande. Agir como se o sucesso já fosse teu. Port. É isso que a galera que conquista faz. Pensa como rico antes. Mesmo de ver o dinheiro na conta, viver como rico não é só sobre grana. É sobre se posicionar na vida com presença, com coragem, com intenção. É decidir parar de pensar pequeno. They say saboteur, they say compare, they say ask. É levantar da cama e dizer: hoje eu ajo como quem já chegou lá, mesmo sem ter chegado ainda. E sabe o que é mais louco? Quando você começa a pensar como rico, o mundo responde diferente. As oportunidades te notam. As ideias se organizam. As portas que pareciam trancadas começam a se abrir. E não é porque o universo é bonzinho, não. É porque você mudou sua frequência. Você virou imã de abundância. Então o meu convite é esse. Bora treinar essa mente rica todo dia? Mesmo nos dias bagunçados, mesmo quando o medo bater, mesmo quando nada fizer sentido. Pensa como rico, sente como rico. Anda como rico. A riqueza começa aí, ó. Na sua mente, no seu peito, no seu jeito de se mover. Topa viver essa jornada comigo, porque a verdade é simples e poderosa. Quem vive como rico, atrai riqueza. Quem pensa grande, cresce. Quem acredita, realiza. A virada começa na cabeça e termina em grandes resultados. Chegou a hora de fechar esse ciclo com chave de ouro. Mas não é um fim. É só o começo de uma nova versão sua mais consciente, mais poderosa e muito mais próspera. Se você leu até aqui, não foi à toa. Não foi só curiosidade. Foi chamado, algo dentro de você já estava pronto para dar esse passo. Para sair da zona do mais ou menos e entrar no território de quem pensa como rico, age com intenção e cria uma realidade extraordinária. Essa afirmação final que você vai levar daqui é mais que uma frase bonita, é uma senha, um código, um lembrete diário de que você tem o poder de escolher seus pensamentos, alinhar suas ações e com isso mudar completamente o rumo da sua história. Eu penso como rico, ajo com propósito e crio minha realidade. Repete essa frase com presença, sente ela, vive ela. Porque quando você pensa alto, se move com propósito e para de viver no piloto automático, o jogo vira, o mundo abre espaço. O invisível começa a trabalhar a seu favor. Evil Kadixa, de ser espectador para virar protagonista da sua própria riqueza. E aí? Bora continuar praticando essa arte todo dia? Bora fazer da sua vida a maior obra-prima que você já imaginou? Porque pensar como rico não é um destino e uma decisão diária. E você já sabe o caminho.